Oi, meu nome é Dagomir Marquesi e esse é o Oestcast, o podcast da revista Oeste. Antes de começar o podcast de hoje, eu queria dar um recado para você. A revista Oeste hoje pratica um jornalismo independente e de qualidade que você já conhece, mas a gente precisa do seu apoio. A gente não aceita dinheiro de nenhum governo e a gente precisa da sua assinatura. A assinatura da Oeste custa apenas o equivalente a um cafezinho por semana. Café bom, café expresso, mas é um por semana. Se você ajudar a gente, apoiar a Oeste com o seu cafezinho semanal, a gente vai poder continuar com a revista e vai poder desenvolver outros projetos como esse podcast. E a gente está aqui hoje com a minha companheira de bancada, Vida Vlad. Tudo bom, meu queridinho? Sempre presente. E hoje nós estamos com presenças brilhantes. Brilhantes. Aqui. Nós temos aqui o nosso jornalista especialmente convidado, o colunista de Oeste, Bruno Maier. Prazerzaço estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Bruno. E o nosso convidado hoje, todo mundo conhece no Brasil inteiro pelo bordão Vai, Torinho! Vai, Torinho! Torinho é o Pablo Spyer, o economista mais popular, mais famoso do Brasil hoje, o mais divertido também. E não é só, todo mundo, ele é divertido. Não, é o que melhor explica, na minha opinião, é o que melhor explica a situação da economia hoje, diariamente, no seu fechamento diário, que é o que eu assisto. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bem com Dago? você, meu? Pô, uma honra estar aqui. Assino a Oeste. Eu tomo muito mais do que um café por semana, então se você toma também, tira um e assina, porque vale a pena. Obrigado também por me ter aqui, Vida, Bruno, meu parceiro lá da Jovem Pan, também é uma honra estar aqui. Fiquei super honrado com o convite. Boa. E é isso aí, vamos lá. Vai, Torinho! Trouxe o touro de ouro aqui. O touro tá aqui. Já passamos a mão no touro todinho. Eu não até passei nas ainda, vou partes íntimas do é touro. na cabecinha, né? Tem que ser na cabeça. É verdade. Tá, as partes baixas é só lá nos Estados Unidos. É lá nos Estados Unidos. Ô, Pablo, a primeira pergunta, eu sei a resposta, mas eu acho que tem gente que ainda fica na dúvida. Por que o culto ao touro e por que você espanca aquele coitado daquele ursinho de pelúcia, tão simpático, tão delicado, você dá uma porrada nele. Eu queria que você explicasse para quem ainda não sabe. Tem gente que ainda não sabe por que acontece isso. A fábula, né, do touro e do urso é de muito tempo, né? Assim, acho que até o Shakespeare já botou em algumas obras dele, né, as batalhas do touro e do urso, que vem lá de 1400, lá na Europa, lá do velho continente, na Inglaterra e tal. Depois nos Estados Unidos também, eles botavam touro e urso para brigar mesmo, de verdade. Eles cuidavam mais do urso, porque era mais caro. Era caro os ursos. Lá nos Estados Unidos até teve extinção de um urso lá na época, lá, porque eles botavam para batalhar. E o touro, né, ele chifra de baixo para cima. Então ele acabou representando a alta das bolsas, a alta dos ativos. E o urso ele dá uma patada de cima para baixo. Então ele representa a queda das bolsas. Sempre que a bolsa toma uma patada, ela cai. Ou até no fechamento, elas falam, a patada do urso aqui. Quando o gráfico está assim, eu falo, a patada do urso. Então daí deriva, né, o touro querer representar a prosperidade, o lucro, o ganho, a alta, né? E o urso, né, a baixa. E quando existia de verdade essas guerras, realmente era isso. O touro chifrava de baixo para cima e o urso de cima para baixo. E aí eventualmente, acabou migrando para as bolsas. Acho que tem um quadro de 1800, que acho que é a primeira realmente representação, a bolsa em frente da New York, da Bolsa de Nova York, cheio de touros e ursos, né? Eles até estavam tirando um pouco de sarro, esse pintor que é famoso, me fugiu o nome dele, mas esse quadro é famosíssimo no mundo inteiro. E aí foi a primeira vez que ficou realmente conectado, né? E daí para frente sempre foi assim. E aí eu, que tô ficando velho já, tô com 27 anos de bolsa, a vida inteira sempre tive culto ao touro, fui para Nova York quando era jovem, né? E tinha coleção de touros, porque representa a prosperidade, para dar sorte, para ganhar dinheiro. E aí eu criei o touro depois, o touro de ouro, que aí é outra história também. Eu estudei numa faculdade nos Estados Unidos que chama FIU, né? E lá, quando você se forma, né? Quando você é um alumni, que chama lá, você é um Golden Panther.
né? Uma pantera dourada, pantera de ouro. E aí tem uma estátua lá linda de uma pantera musculosa, que se a gente tiver internet aqui, depois eu posso até procurar aqui para mostrar para vocês. E ela é linda. E ela é dourada. E aí eu acabei misturando ela com o touro de Wall Street e criei o touro de ouro. Falei, vou fazer isso aqui. O meu touro, ali, esse aqui é uma réplica da bolsa, que depois ele vai falar dele. É a réplica do que estava na frente da B3. Mas o que eu uso lá, que eu sempre usei de manhã e tal, ele é super lembra a pantera da FIU, lá da minha faculdade. Que é da Flórida, Que é né? da Flórida. Da Flórida, lá em Fazer Miami. economia lá. Fiz economia lá. E aí tem uma pantera super musculosa. Então o tourinho da manhã, ele é mais musculoso lá, que eu pedi para os caras fazerem lá. Mas esse aqui não. Esse aqui foi o artista que fez, o Rafael Brancatelli, né? Que fez, colocou lá na frente da bolsa, que é uma réplica menor dele. E aí depois a gente conversa sobre ele Mas também. essa é uma réplica do touro de Nova York também. Não, esse é uma réplica do touro que estava na frente da B3. Da B3. Que foi Tá. retirado. Ah, tá. Né? Tá. Ele está num acervo da Bolsa, está guardado lá, politizaram. Nós vamos o saber essa touro, história né? direitinho. E aí acabaram tirando. Mas, pô, a paixão tá aí, todo mundo... acho que deu acho que 25 milhões de pessoas viram aquele vídeo tirando o touro de lá. Então, e acabou fazendo... Mas deixa eu já aproveitar, já que você falou do touro na frente da B3, esse episódio, ele te frustrou? Essa Frustrou, saída? fiquei triste, né? Aquilo lá era para representar, né, a garra do brasileiro, a vontade de prosperar, a luta constante, né? A vitória em frente a tantas dificuldades. E politizaram o negócio, picharam, falaram que ele representava a fome, que não tem nada a ver, né? Touros, você tem Pelo touro. contrário, né? Ele representa a prosperidade, a criação do emprego. Só para relembrar, aquele episódio lá, a tua participação foi porque Assim... porque você falava diariamente do tourinho, né? Do Assim, touro. teve uma explosão de crianças, né, investindo na bolsa também. E todas elas falam, vai tourinho, posta, me marca ou reposto sempre. Então, acho que isso também trouxe um engajamento ali por parte da B3 em se interessar. Mas, no final, quando eles pediram para tirar o touro de lá, primeiro eles falaram que o touro... Porque foi rápido, né? O touro foi 8 instalado. dias. Terça 8 e saiu na dias. terça. Eu lembro disso. Entrou na terça e saiu na terça. Já no primeiro dia já estavam lá processando aquele pessoal lá mais extrema esquerda, estavam dizendo, me processaram e disseram, né, lá na prefeitura que era uso indevido de espaço público. Aí o juiz falou, olha, o pessoal que está aí parece que invade até propriedade privada, então deixa isso aí de lado, esquece isso aí. Aí eles recuaram, voltaram lá e falaram, não, então está faltando uma licença. Olha aqui, o Cal Parade, aquelas vacas todas que estavam pela cidade, está aqui ó, a licença que precisa. Aí o gigantesco Coronel Salles, que inclusive estava lá representando o prefeito no dia que lançou, falou, olha, Pablo, avisa lá que não está faltando, porque isso aí é uma obra, então você só precisa de uma aprovação, uma autorização para uma obra, não para um conjunto de obras. Isso aqui é uma autorização para conjunto de obras, você não precisa disso. Aí mostraram lá para aquele cidadão, ele recuou, falou, não. Aí ele pediu outra coisa, ele falou, não, então chama Touro de Ouro, a terceira tentativa. O Pablo tem um programa que chama Minuto Touro de Ouro, isso aí é propaganda do minuto dele, então é cidade limpa. Aí o juiz falou, aí você tem um ponto, né? Então vamos analisar isso aí, votaram, deu que era propaganda, que era uma propaganda minha, e mandaram tirar. Claro que eu fiquei frustrado, porque lá a gente ainda estava no fim da pandemia forte do Covid. Sim. Ainda estava os Foi 2021? Não, foi em novembro agora, novembro de 2021. faz 6 meses. E o comércio tinha estado fechado ali, poxa, quase 2 anos. Você precisava ver a Associação do Comércio lá, falando, os vídeos estão na internet, os caras implorando. Eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo. Porque atrai turista, né? Poxa, nesse final de semana nós vendemos mais do que vendemos no ano inteiro. Vocês estão malucos de tirar isso daqui, nós estamos tudo arrebentado do Covid, dessa onda, o cara estava aqui chumbando aqui as portas, a gente não vendeu nada e agora chega esse touro de ouro, todo lotado, tem fila para assistir o touro, para ver o touro, ele está vendendo as coisas, pelo amor de Deus. A mulher falou, não é propaganda. Aí ficou lá, pai, votaram e tiraram. Então, realmente, claro, fiquei super chateado. Mas agora vai voltar, o touro vai voltar, vai ter touros aí, e vai voltar em maior quantidade. Agora eu vou fazer o Touro Parade, vou encher a cidade de touro. É mesmo? É verdade. Não, mas o que vai ser isso, o touro? Vão ter vários touros? Vão ter 10 touros espalhados pela cidade. Em São Paulo? Em São Paulo. A verdade é a seguinte, eu estou lançando um jogo
que vai chamar Caça ao Touro. Ninguém sabe disso, que é um furo da Revista Oeste aqui. Eu estou lançando aqui, né, um jogo que vai chamar Caça ao Touro, Dago, que vai ser super educativo, super informativo, divertido, descontraído, que eu vou espalhar pela cidade galerias, né, como fossem museus educacionais, né, sobre o mercado financeiro, sobre diversos temas. Só que vai ser no metaverso. Né, no metaverso. Então, aí, o que aconteceu? Eu comprei tem um aplicativo do metaverso, só existe esse, que eu só achei esse, que chama Over Reality, né? Que é Over. Você vai no app, você bota Over, você acha. E aí você pode comprar terrenos com localizações reais no mundo inteiro. Né? E aí eu comprei pontos estratégicos. Né? Comprei no Banco Central, comprei na Bolsa, comprei em frente à Casa da Moeda tombada que a Bolsa comprou, comprei lá na Baleia da Faria Lima, comprei no MASP, comprei lá comprei ali embaixo onde é a XP, comprei no Parque do Povo, comprei no aeroporto de Congonhas, fui comprando um monte de terreno e nesses terrenos você pode publicar essas galerias que eu criei, também com gente que entende de metaverso, que eu não entendo nada, né? Só tive a ideia. E a gente vai fazer as galerias com os ensinamentos. Né? Então, vão ser ensinamentos muito bonitos, é tudo 3D, qualquer celular pode participar. E o prêmio vai ser uma viagem de executiva, com um acompanhante, comigo, para conhecer a Alemanha. E a gente vai, né, no Touro, lá em frente à Bolsa de Frankfurt, onde a Mercedes-Benz Caminhões é listada. E a Mercedes-Benz Caminhões está patrocinando esse jogo. Então, ele está voltando em alto estilo e vai dar um prêmio para o vencedor. Mas o vencedor tem que conquistar o quê? Conquistar todos os espaços? É um jogo, né? Então, as pessoas vão ter que escolher o ensinamento que eles mais gostam de cada galeria, porque a gente vai abrir as galerias dia a dia. E aí a galeria, no centro dela, ou em algum lugar dela, vai ter o touro de ouro. Aí você vai ter que achar o touro, e esse touro, ele é um portal para a próxima galeria. Então você tá nas galerias, acha o touro, entra na próxima galeria, acha o touro, vai para outra galeria, acha o touro, vai para outra galeria, e conteúdo super divertido. E aí vão ter vários murais, você escolhe o mural que você achou mais legal, mais interessante, e dá uma captura de tela e posta isso, né, me marcando, e se você fizer isso em todas as galerias, que vão ser 10, você já está concorrendo. E aí vai ser um sorteio pela tem um fundo educacional também. Super, mas super. Todos os conteúdos super interessantes e toda a galeria vai ter um ensinamento também sobre investimentos. Então, cada uma vai ter um ensinamento interessante, além de bastante história, bastante curiosidade. Tem 2 galerias que chamam curiosidades. Então, um monte de curiosidade, assim, cada uma mais legal que a outra. Eu não quero nem falar, mas sei lá, uma curiosidade que eu possa falar assim, por exemplo, teve, acho que em 1987, um esquilinho entrou na Nasdaq e mordeu um cabo lá, desligou a Bolsa dos Estados Unidos. Que maravilha. Verdade. Ficou vários minutos. Ficou 1h30 desligada. E ninguém sabia o que estava acontecendo, isso aqui foi o esquilinho. Aí nessa galeria vai ter essa frase assim e a foto de um esquilo, assim, olhando para você. E cada uma tem uma coisa interessante. Vai ter galeria dos bancos central, né, da história do dinheiro, do deus do mercado financeiro. O pessoal que investe na bolsa não sabe, mas tem um deus dos traders, um deus de quem opera a bolsa. Se você não sabe, assim que lançar o jogo você vai saber. Sensacional. E você começou com quantos anos a se interessar pela economia? Olha, eu comecei, acho que até antes de me interessar por economia, que veio acho que um pouco depois, eu me interessava pela Bolsa de Valores. Eu sempre fui um apaixonado, assim. Eu lembro que quando eu era garoto, com 14, 15 anos, todo mundo queria ir no Play Center e eu pedia para minha mãe me levar lá no centro para ver a Bolsa, que eu ficava enamorado daquilo. E acho que com 16 anos eu já estava fazendo cursos lá na Bolsa. Com 17 anos eu já estava trabalhando numa corretora que chama Ativa. Eu era estagiário, né? Naquela época você podia começar mais novo. Mas você tinha incentivo dentro de casa? Não. Meu pai é jornalista, né? Então, mas seu pai te
te fez revelar esse showman que você é hoje. Você Exatamente. Né? Eu queria que você falasse também um pouco do seu pai. Isso, sim. O meu pai foi então, para dar continuidade, meu pai foi um grande jornalista, né? Um jornalista, diretor televisivo. Então, ele não tem dia de bolsa. Então, era um negócio que veio de mim mesmo. Inclusive, nós somos 5 irmãos, cada um é advogado, o outro é historiador, cada um tem uma formação. Então, cada um foi... E ninguém seguiu o jornalismo. E aí, o meu pai, Dago, foi um grande... tá vivo, né? Só tá aposentado. Qual é o nome dele? Marcos Wilson. Marcos Wilson, ele foi diretor de jornalismo do SBT, né? Inventou praticamente lá o Boris Casoy. O Boris Casoy era da imprensa escrita. Meu pai teve que convencer ele a sair da imprensa escrita e vir para frente das câmeras para montar o TJ Brasil. E depois também ele inventou o Aqui Agora e foi diretor do Aqui Agora. Ele terminou a carreira televisiva dele, diretor da CBS News lá nos Estados Unidos, espanhol português. Até por isso que eu fui morar em Miami. Ele estava morando lá, eu falei, vou aí para estudar inglês. E você nunca pensou em seguir a carreira de jornalista, televisão? Nunca, nem sonhei. É engraçado, né? Terminei aqui. Muito mais legal do que antes, muito mais legal. E aí o meu pai, quando eu decidi criar o Minuto, né, por uma necessidade mesmo, eu era COO, né, vice-presidente de uma empresa, uma corretora, uma concorrente da XP hoje, né, que é sul-coreana. E eu tinha montado desde o zero, tal, inclusive com o meu irmão, que é advogado também, ele que me apresentou para esse pessoal, que ele era o advogado deles. E aí eu comecei a trabalhar lá e nós montamos essa corretora, que é tipo a XP da Coreia do Sul. Né? Só que lá a gente só tinha cliente institucional. Então os clientes eram Goldman Sachs, fundos soberanos, bancos, a própria XP era meu cliente, tal, fundos, essas gestoras, essas assets. Não tinha o pessoa física. E aí eu vendo a internet bombando, eu falava pro meu time lá, gente, não é possível, olha lá os concorrentes, olha a XP explodindo de abrir cliente online, nós temos que fazer alguma coisa, temos que fazer. E comecei a tentar, né? E aí o cara que tinha conteúdo não tinha vídeo, era ruim de vídeo. O cara que era bom de vídeo não tinha conteúdo. O cara que era mais ou menos dos dois, tinha filho, só podia chegar às 10. Então, cada um tinha um problema, até que 9 meses depois eu me irritei. Falei, eu vou fazer isso aí, então. Deixa eu tentar fazer e tal. E fiz. E aí, quando eu decidi fazer, né, que eu fui falar com meu pai, né, eu falei, olha, porque o Aqui Agora, Dago, não sei se você sabe, foi o programa da TV brasileira de maior sucesso da história. Fez história na TV. Me lembro do Here Now, né? No final tinha Here Now. O Gil Gomes. O Homem do Sapato Branco. César Tralli nasceu lá. César Tralli tinha 20 anos. Celso Russomano, né? Cristina Rocha, Ivo Morgante. Porque sabe quem que era o Vida? Sabe quem era o comentarista econômico? O Maguila. E o povo! Era demais. Genial, uma coisa genial, né? As pessoas paravam que estavam... Acho que dava tanto tempo, porque as pessoas paravam o que estavam fazendo e iam para casa para assistir. Quem estava lá mudava canal. Então foi o programa de maior sucesso da história da TV brasileira. Aí eu falei, pai, eu não sei o que tinha lá, mas eu preciso aprender. Para fazer um programa, eu quero botar os seus segredos lá. E tem um monte de segredo aqui agora. Mas quais são os segredos? Tem vários. Do teu pai para fazer televisão. Assim, Pô, ele criou... Alguns que eu posso contar, Brunão. Por exemplo, o mercado sempre foi muito quadrado. Né? E aí, quando eu fui fazer... Eu fiz 3 tipos de piloto. Um mais popular, que hoje é o fechamento. Tá. E depois, quando tu tinha veio falar, eu quero dentro do quadro do Pig nos Is, esse mais popular que você falou que você ia fazer. Né? Esse que eu faço, e um mais serião quadrado, que era igual, mais próximo dos antigos. Esse eu já descartei de cara. Eu falei, não, isso aqui não vai dar, porque eu vou ter que ficar fingindo, eu não sou assim, um belo dia eu vou me irritar, vou mandar todo mundo das favas e não vai dar certo. Então tem que ser alguma coisa que eu me sinta bem, que eu possa falar e que eu possa fazer sempre. Não posso ficar fingindo para sempre. Ser espontâneo. Ser espontâneo. Aí eu falei, então isso aqui tá fora, tem que ser um ou outro. Né? Mas naquele momento também, o mais popular, que hoje é o quadro do Ping nos Is, era muita coisa, porque o mercado era muito quadrado. Então, um dos segredos que eu, de largada, já soltei, é a câmera nervosa, vendo Aqui Agora. Que os caras desciam do carro, já correndo com a câmera, aquele negócio lá e tal. E, em vez de ser uma câmera parada, igual todo mundo que fica falando assim, não, o pessoal todos os bancões, o meu já largava de câmera nervosa, já era uma super novidade.
Tá? Outra coisa também, né? Era here now, aqui agora, né? Então eu tento passar essa impressão do ao vivo. Eu falo, as bolsas em Nova York estão caindo agora, né? Então isso aí é ao vivo. Mesmo que o cara tá recebendo o vídeo, porque também eu faço meu vídeo de manhã e o da tarde também, numa questão assim de 10 minutos já está no celular de todo mundo. Então é quase ao vivo, né? Outra coisa também, o aqui agora ele era vermelho, escrito aqui agora branco, né? Aquilo lá impressionava as pessoas. E aí eu tenho aquele sistema da Bloomberg que eu uso Bloomberg e Refinitiv Icon, né? E eles são realmente muito bons e fundamentais para tudo. E tem a página das principais notícias que eu deixo aberta todo dia lá, ela é vermelha escrita em branco, igual que agora. Olha que coincidência, né? Pra você ver como chama atenção. E aí eu falei, não, vou usar isso aqui também, porque isso chama atenção. E aí chega de segredo, senão os concorrentes me imitam. Senão os concorrentes me imitam. Mas você dá uma impressão de caos, assim, né? O jeito que você Quando faz... Quando tá calmo. Mas você acaba entendendo tudo. É incrível. Porque, e eu acho legal também que você escreve à mão as coisas. Isso, dá uma impressão de que é improvisado, quando não Sim, Você pensa muito antes de fazer, né? Eu acho que eu tento passar uma impressão de amigos. Nós estamos aqui, ó, isso aqui, ó, tá escrito aqui, não sei o quê, não sei o quê, tá aqui, isso daqui, né? Mas também vem da necessidade da Go, porque, pô, tô lá, eu chego lá às 5 da manhã, né? Não tem nada, não dá tempo de eu fazer uma coisa bonitinha no computador, para fazer não sei o quê. Eu chego lá, eu tenho que montar todas as telas, né? Eu tenho uma parceira que me ajuda também, hoje chama Bárbara, né? A gente tá às 5 da manhã, a gente já tá se falando todo dia, né? A gente tem que escolher a foto que eu largo, né? Aí eu tenho que montar todas as telas, que eu boto uma por uma, escolho que vai estar ali detalhadamente, tal, penso 2 vezes, mudo. E tem que escrever a agenda, temos que fazer a agenda relevante de economia do dia, escrever lá à mão, né? Todo dia o Brasil é verde, os Estados Unidos azul, a Europa preto e a Ásia vermelho, né? Então cada um é de uma cor. Eu tenho que botar lá, aí eu escrevo ele à mão num papel sulfite, né? Decoro ele, leio 6, 7 vezes, faço, não sei o quê. E eu gravo mais de uma vez, que eu vou num tiro só e não tem edição, né? Porque é muito cedo, não dá. E se for editar, vai demorar e vai atrasar. Então eu solto ele, né? O da Jovem Pan é muito parecido, só que ele tem uma ediçãozinha no sentido de colocam a vinheta de abertura e de fechamento. Isso não é uma edição, né? Isso é um negócio que está lá, um negócio padrão lá, que os caras fazem todo dia, então não demora nada. Mas não tem cortes, não tem nada. Então eu tento passar essa sensação de proximidade com quem está assistindo, para que a pessoa queira ver. Ninguém mais quer ver coisa chata, gente que fala do jeito que você não entende, que fica tentando te passar. Eu lembro que eu pensei muito nisso no começo. Eu quero passar a impressão ao contrário dos meus concorrentes. Você vai lá num banco, eu não falo uma palavra em inglês. Você vai nesses bancos de investimento aí que são concorrentes da XP, o cara fala, não, nós vamos fazer aqui um asset allocation no seu portfólio para fazer uma performance mais, né, mais high yield. Você fala, o que esse cara falou? O que ele falou? Eu não entendi o que ele falou. Né? Então, eles estavam passando essa impressão de que sem eles você está ferrado. Ou você está comigo, ou você nem entende o que acontece no mercado financeiro. Todas as áreas, né? Todas as áreas são assim. Você fala inglês para dizer, olha, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Se você soltar minha mão, soltou minha mão, você está na vala. Né? E aí eu queria passar exatamente o contrário, porque uma filosofia que casou muito com a XP é que, assim, uma vez quando você ajuda a pessoa, ela fica grata e ela quer, de alguma maneira, engajar com você e continuar ali, de alguma maneira, te ajudar. E rapidamente eu vi isso, comecei a abrir conta que nem louco na corretora, que chamava Mirai. Começou a abrir conta que nem louco, chovia conta que o coreano falou um belo dia, ele falou assim, o que está acontecendo? Você vai contratar gente no cadastro. Tanta gente que abria conta. E aí... Então, aí eu comecei a forçar mais. Eu falei, nossa, cara, eu não falo performance, eu falo desempenho. Performance é uma palavra até que já está meio que no povo, né? Mas no povão não está. Então é desempenho, sim. Né? Não é high yield, é rentabilidade boa. Então, é tudo português o tempo todo, para criar essa proximidade com o espectador. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Uma pessoa como eu, que não entende nada de economia, quanto tempo leva a aprender com você alguma coisa? A não ser ir ao shopping e gastar dinheiro. Eu acho que assim,
a cultura do investimento, ela não é disseminada entre os brasileiros, né? E tem que ser, né? Então, assim, às vezes eu até passo a impressão que as coisas são mais simples do que são, né? Então, o meu call, ele serve assim para ser um norte para as pessoas, para eles entenderem a macroeconomia global e também não caírem no conto do vigário aí, né? A Bolsa está crescendo muito de investidores. Mas existe uma diferença muito importante entre investir e especular. Então, para você aprender a investir, não é difícil, vida. Me acompanhando ali e tal, você vai devagarzinho, o investimento, né, você já deve ter ouvido falar, que você tem que diversificar nos setores, quando você vai investir na Bolsa, você tem que diversificar nos setores, e dentro dos setores, diversificar nas ações. Aí você fala, tudo bem, mas e aí? Que setor? Que ação? Né? Então, uma coisa que pouca gente fala é que você também tem que diversificar seu investimento no tempo. Então, você tem que demorar para entrar na Bolsa. Todo mês botar só um pouquinho. Então, esse é o tempo que demora. Quando você investe alguns anos na Bolsa, pouquinho. Estou falando de 300, 400, 200 reais por mês, por 5 anos. Para você investir na Bolsa, esse é o tempo que demora para aprender mesmo, né? Então, antes desse tempo, você não deve especular na Bolsa. O pessoal fala, não, tem muita gente que entra para fazer agora, a moda tá day trader, né? Day trade, day trade. Nervoso, né? Quer comprar. Day trade significa operar no mesmo dia. Então, você compra e vende no mesmo dia. E não tem como você saber se a ação vai subir ou não no mesmo dia. Mas você tem, quando você já é um investidor que investiu 5, 7 anos na Bolsa, você consegue notar, às vezes, alguns descasamentos, descolamentos da realidade, né? Às vezes uma ação cai demais. Por exemplo, agora lá está cheio de pichincha na Bolsa de ações que caíram 90%. Eu, que estou há 27 anos no mercado, eu sei que aquelas ações valem mais. Então aí dá para dar uma especulada. Falar, cara, isso aqui dá para encher a mão, isso aqui, porque isso aqui tem mais caixa do que vale na Bolsa, né? Eu fiz uma entrevista com um cara, não vou falar o nome da ação, senão as pessoas compram, mas a empresa estava falando de 180 milhões, tinha 300 milhões de caixa. Nós vamos comprar a empresa inteira e vender por 300 milhões. Quanto custa 180? Eu estou 180, pega o financiamento do banco, vem, saca o caixa, paga o banco e sobra 120. E essas informações são abertas. São abertas. Precisa, qualquer um pode. Qualquer um. Às vezes é um problema. As pessoas têm muito medo, né? Respondendo a tua pergunta, Sim. as pessoas têm muito medo da Bolsa. Acho que os poucos brasileiros que investem, que não é um investimento, colocam na poupança, né? Acho que esse negócio de você ir para a Bolsa, ela coloca muito medo na maior parte dos brasileiros. O risco, né? Porque eles acham que eles vão veem... colocar assim, eu recebi meu FGTS, aí eu tenho 50 mil reais. O cara vai colocar os 50 mil na poupança, se não utilizar, né? Ele vai colocar 50 mil. Ele não vai colocar nem 5 no... As coisas eu acho que estão mudando. Se colocar, Bruno, ele está especulando. Ele tem que colocar 500 reais por mês desses 50 mil, durante vários anos. Mas isso é investir na Bolsa. Isso, você falou de colocar devagar na Bolsa, mas também é retirar devagar, não ter pressa, né? Você não... Eu, por exemplo, eu só compro ação na Bolsa para nunca mais vender. Então, por exemplo, agora está cheio de pichincha. Eu estou comprando, não estou comprando para caramba que eu vou precisar vender amanhã, não. Eu estou comprando, eu estou botando na poupança. A palavra poupança, né, vem de poupar, né? Aqui ficou amarrada, né, a rentabilidade do governo baixa. Mas, né, você tem que aprender a fazer a poupança na Bolsa. Você tem que poupar na Bolsa. É assim que se investe. A gente vai investindo. O cara recebe 50 mil, né, de FGTS, que pô, é bastante dinheiro e vai demorar muito para juntar 50 mil de novo, e bota metade na Bolsa, o cara está especulando. Ele tem certeza que a Bolsa vai subir. Né? Eu comprei aqui, daí esse ponto não passa e vai subir. Porque se passar, você está perdendo dinheiro e não tem volta. Né? Você vai ter que esperar e não é diferente. Se você vai botando de pouquinho em pouquinho, aí também, juntando com o Bruno e com a Vida falou, você vai aprendendo, porque você vai prestando atenção, porque você vai ficando curioso, porque você vai analisando, e você vai vendo os movimentos. Aí quando a Bolsa cai, você compra e faz um médio. E se a Bolsa sobe, você compra e para comemorar. Tá subindo, tô ganhando dinheiro, vamos comprar mais. Tá caindo, que bom, vou comprar mais barato. Sim. Focar sempre em ação que paga dividendo também, né? Porque é o cerne de tudo, né? O valor de uma empresa deriva do fluxo de caixa futuro dela. É isso, né? Uma empresa que vai fazer R$0 daqui para frente, ela não vale nada.
tá? Uma empresa que paga, que dá muita receita frente ao que você está pagando, ela vale muito. Isso aí é o tal da rentabilidade, que é o tal do yield lá, né? Então, quanto mais uma empresa te paga de Mas dividendo... tem empresa também que não dá rentabilidade nenhuma, mas está bombando na bolsa, Sim, né? sim, está valorizando, sem dúvida nenhuma. Tem fintechs, né? Sim. Não vou falar nome aqui, mas tem fintech brasileira, inclusive, que Sim. tá. Tem montadora nos Estados Unidos que não dá dinheiro, mas... Sim, mas eu não recomendo essas ações para quem está começando a investir. Essas já são para quem é um cara que já está há alguns anos lá, já conhece, já pode tomar o risco de comprar alguma coisa que não paga nada por mês. Mas você vê, quando vem uma alta de juros que nem nos Estados Unidos, essas empresas são de capital intensivo, que precisam de investir muito, são as primeiras a afundar. Né? Você sai primeiro das empresas que não pagam nada. Por isso que eu também sou cético das criptomoedas. Agora, com a alta dos juros dos Estados Unidos, imagino que elas vão sofrer. Bom você falar Que das até criptomoedas. agora essas criptomoedas só cresceram, né, de valor. O que você acha das... Eu acho que a hora que cair vai que você acha? Caiu vai 50% da desmoronar. máxima. Né? Mas e aí, o que você acha das criptomoedas? Então, as criptomoedas... Assim, Só um instantinho, desculpe interromper. Eu queria que você primeiro explicasse o que é criptomoeda. Boa. Porque é uma coisa que é difícil entender, difícil Mas você explicar. sabe que tem um interesse aí muito interessante. Vou contar. Esses dias, semana passada, eu entrei no táxi, o cara reconheceu, porque eu estou no Jornal da Manhã e tal, e ele me perguntou de criptomoedas. Um taxista perguntando o que eu achava da criptomoeda, se tinha futuro, sobre... se governos de qualquer país pode ver e tal. Mas eu quero saber a tua opinião aí das criptomoedas. Se você entrar num táxi em Mumbai também. Se você for lá no zelador do Alasca também. Então, tem um ditado lá nos Estados Unidos que diz: quando você vai engraxar o sapato e o cara manda se comprar ação, você tem que vender. Então, olho no lance. As criptomoedas, né, elas nasceram, né? Aí está um grande dilema, né? Elas nasceram para ser uma moeda digital, né, que ia solucionar o problema do mundo, descentralizadas e tal, né? Mas aí com o tempo foi mudando, né? Até porque, né, você já não é uma pessoa jovenzinha, na sua cabeça não vai entrar, né, €1 custar $30 mil. Então você vai falar, não, isso aí não é moeda. €1 não custa $30 mil. É só jovem para acreditar nisso. Né? Então a gente que é mais velho tem uma certa dificuldade de acreditar que é uma moeda. Então, na minha cabeça, ela não é uma moeda. Tá? Eu falo muito pouco de criptomoedas, né? Porque minha opinião não é das melhores das criptomoedas. E você tem dois tipos de pessoas, né? Por exemplo, tem uma moeda que chama Sbadigo, né? Que se eu falar mal dela aqui, você não está nem aí. Você não sabe o que é. Não tem a menor ideia. Você conhece esse Babigo? Não. Eu também. Não, você conhece? Não conhece? Então pode falar que é uma porcaria que você não está nem aí, não é? A única pessoa que vai entender o que é esbabigo é o cara que tem a esbabigo. Vai falar, olha que sacana, falando mal da moeda que eu tenho, vai cair, eu vou perder dinheiro. Então, sempre que... As únicas pessoas que se interessam por bitcoins é quem tem. Então, é só quem ama Bitcoin que ouve o que se fala sobre Bitcoin. Uma pessoa que não investe em Bitcoin não está nem aí para as Bitcoin. Então, sempre que você fala, você só fala para quem ama. Então, eu não ganho nada falando de Bitcoin, porque eu não tenho uma crença positiva. Eu já falei algumas vezes, né, quando estava lá nos quase 70 mil, o pessoal falando que ia pagar $250 mil, $1 milhão. Eu falei no Sextouro, né, eu falei, olha, eu acho que assim, as criptomoedas, né, foi no meio da máxima, lá nos $65 mil. Assim, o carisma delas, né, o brilho delas vinha, né, da raridade. Né? Elas só têm 121 milhões que vão ser criadas, tal, né? Só que aí eu falei assim, eu moro num apartamento, o meu vizinho de cima criou uma criptomoeda e o de baixo também. Então, peraí, cadê a realidade dessa moeda aí? Se cada um de nós vai ter 7 bilhões de criptomoedas com 120 milhões cada uma, isso aí é moeda que não acaba mais, gente. Isso aqui, então, cadê a raridade agora? Né? E também elas foram mudando, né? Ela começou com 1 centavo.
valendo um centavo. Né? Aí, e ninguém nunca conseguiu fazer transação nenhuma de verdade com isso aí. Né? Teve a pizza lá 10 anos atrás e foi um trabalho para o cara pagar, que, meu Deus. Né? E também é tudo muito sofisticado. Não sei se você tem criptomoedas. Né? Não, eu não tenho. Você tem que baixar um MetaMask, aí você tem que depositar dinheiro, aí você tem que converter, fazer o câmbio. Na hora que você faz o câmbio, aí você tem que sincronizar com outra carteira, aí você tem que mandar para outro lugar. E tudo isso cobrando 1%, 2%, 1%, 2%, 1%, e vai cobrando. Né? Então, as criptomoedas que nasceram para ser uma moeda, claramente €1 não vale $30.000, né? Nem 70 mil, nem 1 milhão que falaram que iam valer, né? E elas ficam, obviamente, muito usada para lavagem de dinheiro, né? Obviamente, muito usada para evasão de divisas, obviamente, muito usado para não pagar imposto também, ou você manda dinheiro para fora, ou você não paga imposto, ou você faz coisa ilegal. Então, ela é, sem dúvida nenhuma, né, uma ferramenta para os foras da lei. Tá? Então, obviamente, né, os americanos vão se meter aí. Não? Elas explodiram, né, Dago, em 2013, quando o FBI pegou algo em torno de $30 milhões em criptomoedas, que na época era moeda pra caramba, porque valia muito menos, e decidiu vender para pegar o dinheiro. Esse é o FBI, prendeu o cara, pegou as criptomoedas e venderam. Naquele momento saiu matéria no mundo inteiro que o governo americano aceita criptomoedas, que agora o governo aceita criptomoedas, e aí decolou. Né? Então, eu sou cético das criptomoedas, elas não geram valor. Não? Um cara muito importante, todo mundo sabe quem é, o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, aquele senhor lá de 90 anos de idade, com o Charles Munger lá, que é o sócio dele, duas cabeças brilhantes dos investimentos. Né? Ele estava lá no negócio da Hathaway dele, lá, né? Acho que você até fez uma matéria, né? Bruno falou disso também. E de novo a jornalista falou: e aí, agora você gosta das criptomoedas? Faz tanto tempo que você odeia as criptomoedas. O que ele falou é ótimo. O que ele falou é ótimo. Ele falou assim: olha, gente, eu continuo igual com as criptomoedas. Né? E eu estou dando esse exemplo porque depois eu vi outras coisas que ele falou também, que é um desdobramento disso aí. Mas ele basicamente ele investe onde ele acredita e é palpável, no banco. Onde dá lucro, onde paga dividendo, exatamente, onde tem dinheiro. Exatamente, que é tem banco, é de cartão de crédito. Quanto que eu vou ter de fluxo? Eu boto 100 e recebo 1 por ano, é pouco. Eu quero 13. 13 me dá, eu boto 100. Eu boto 100 bilhões. Aí, na me dá 13. Apple, que ele vê que tá vendendo mais iPhone ali. Só botou na Apple depois que entendeu direitinho. Antes de entender, não botou. E eu disse também. Não, mas mesmo assim, é palpável, né? Você investe na Apple, você sabe que tá vendendo iPhone. Ele entendeu? Só investiu na Apple, imagino eu, quando ele usou o iPhone, ele falou: meu Deus, não dá para viver sem isso. Exatamente. Aí deve ter sido isso, entendeu? E aí, o que ele usou de exemplo nessa conversa, que ele falou com essa jornalista? Ele falou assim: olha, se você... deixa eu tentar explicar assim, né? Eu sou diferente de vocês, assim, o tom dele dizer, né? É diferente do Dago, da Vida, do Bruno, do Pablo. Eu opero contra o mercado, tá? Não opero contra 1 ou 2 investidores. Porque se eu for lá, eu vou comprar $100 bilhões, 150 bilhões. Então é eu e o mercado. O meu papo é com o mercado, não é com vocês. Vocês são sardinha, eu sou a baleia. Então eu preciso do mercado. Um negócio que não tem liquidez, que o mercado não pode absorver $100 bilhões, eu não entro. Senão estou perdido, senão meu dinheiro vai desvalorizar, vou ter que vender até cair as ações. Então, se você me trouxer 1% das fazendas produtivas dos Estados Unidos, eu dou um cheque de $25 bilhões agora, e está barato. Né? Você está vendo o preço da carne, da soja, do milho, do trigo, né? Eu vou produzir isso aí e vou encher o bolso de dinheiro. Se você me trouxer 1% dos apartamentos alugados nos Estados Unidos, faço outro cheque de $25 bilhões. Agora, estamos falando de $50 bilhões, hein? Agora, faço o cheque agora. Mas se você me trouxer todas as bitcoins, eu não pago nem $25. Né? Aí ele falou assim, pensa comigo, né? Se eu pago $50 bilhões por todas as bitcoins, para quem que eu posso vender? Eu comprei do mercado, só posso vender para o mercado de volta. Né? Mas por que raios você pagaria $51 bilhões nas bitcoins que estão comigo? Por que você ia me devolver o meu dinheiro? Eu não devolveria. Onde você vai arrumar $1 bilhão a mais? Você vai ter que arrumar na Vale, na Petro, né? Porque as bitcoins não fazem dinheiro. Aonde você vai arrumar dinheiro a mais para me devolver os meus $51 bilhões e
por que você me devolveria? Eu não devolveria. Então, assim, o que ele deixa claro ali ele fala assim, eu só tenho um jeito de ganhar dinheiro com Bitcoin. Se alguém pagar mais do que ela vale. Então, se eu comprar só ganho dinheiro se alguém pagar 1,1. Acabou, não tem outro jeito. É lógico, né? Então, eu confio muito nele e ouço muito ele. E acredito tudo que ele fala de verdade, né? Quando você vai lendo os livros, você vai entendendo. Então, assim, só tem um jeito de ganhar dinheiro com Bitcoin. Se alguém pagar mais. Então, não gera valor, não tem lastro, não tem nada, os governos são contra, o negócio de dinheiro sujo, é usado para lavar dinheiro, é usado para tráfico de droga, é usado para evasão de divisas entre países. Então, eu sou muito cético, então eu não tenho coragem de botar dinheiro lá. Mas, né? Por exemplo, desculpa, pode falar, Bruno. Depois me lembro de falar do exemplo do Ike, que eu estou fazendo o filme, que foi a mesma coisa. E eu tenho uns ex-clientes meus que nem falam comigo mais até hoje por causa disso, eu conto. Não, deixa eu voltar agora. Voltar não, na verdade. Deixa eu falar um pouco de Brasil aí. Acho que o teu surgimento e a tua popularidade com o Tourinho, né, quando você surge com os vídeos, segundo semestre de 2020, né? Outubro de 19. De 19, exatamente. Teve um fenômeno aí no sistema financeiro brasileiro, que é a quantidade de pessoas que realmente estavam indo para a Bolsa de Valores. Né? Foi comemorado 3 milhões de CPFs na Bolsa, uma coisa inédita aí. O que a gente está vendo hoje, 2022... As pessoas continuam na Bolsa, mas estão voltando para a renda fixa, porque a renda fixa também voltou a ser atraente. Precificado, né? Título pós-fixado e tal. Qual é a projeção, na verdade? Uma opinião sua, na verdade. Assim, a gente vai voltar a curto e médio prazo a ser um país de rentista? Ou a Bolsa daqui a pouco vai voltar a brilhar como estava em assim, final de 20, ou até 19. 19 foi touro de ouro atrás de touro de ouro. Era 2020 também. A máxima da Bolsa era metade do ano passado. Foi, né? 130.776 em junho ou julho do ano passado. Eu acho assim, é um caminho sem volta, né? O pessoal está se educando e está entendendo que investir em ações, né, que tem empresas que têm bom comando, que têm um bom negócio, de que podem perseverar, que daqui a 20 anos eles estão enxergando a empresa aberta ainda, funcionando, tendo lucro, é muito melhor do que investir em poupança, né? O renda fixa, quando aumenta, sobe a rentabilidade, óbvio, tira o dinheiro da Bolsa, porque você tem muito menos risco. Isso está acontecendo agora. Acontecendo agora. Só que o Brasil, eu tenho a impressão que, como está numa ascendente muito forte de educação financeira de verdade, né? Lá na XP a gente tem o projeto de educar, pelo menos tocar 50 milhões de pessoas com educação financeira. Isso é uma mudança muito forte no Brasil, né? Então, essa mudança eu acho que vai ser maior, está sendo maior do que a migração por renda fixa. Você quer saber, que nem o Dago perguntou, para mim é muito pior o que está acontecendo com as bitcoins agora, que caíram 50% da máxima, mais 55% da máxima, está arrebentando com pessoas que poderiam estar investindo em empresas sólidas, que têm bom dividendo, que têm um comando bom, que têm um bom negócio, que dão lucro, que pagam para a gente. Petrobras já pagou acho que 20% do valor dela esse ano. Negócio assim, 20%, já pagou 20%. Você botava 100 mil, você já recebeu 20 mil esse ano. Vai pagar mais ainda. Então, que investimento é melhor do que esse? Você tem as ações, você pagou 80, né? Está valendo 100 e tanto. Então, é muito melhor do que o investimento em renda fixa. Mas, obviamente, né, como você tem que balancear o risco com a rentabilidade, e tudo depende do perfil do investidor, tem gente que, quando sobe os juros, prefere ir para o renda fixa. Mas isso é um fenômeno mundial. Você pega lá nos Estados Unidos agora, que abriu a curva futura dos juros, né, o T10 lá, que é o principal ativo de renda fixa do planeta. É onde o mundo investe dinheiro, né, onde os bancos centrais investem dinheiro. É onde tem mais investimento de todos os lugares do mundo, é o renda fixa americano. O T10 abriu para 3% ao ano. 3%, que é pouco, tá? Só mês passado entrou 18 bilhões de dólares. Caramba. Só mês passado. Então, muito. Esse dinheiro sai da Bolsa. Lá, e derruba a Bolsa lá e derruba a Bolsa aqui, desculpa. Você pega, não, imagina, você pega a Vida, por exemplo. A Vida nunca investiu na Bolsa. Eu só abri a Bolsa para tirar dinheiro. Eu mesmo só descobri a Bolsa ouvindo o seu programa.
Que Então, legal. um pouquinho ali. Um pouquinho, como você diz, um pouquinho. Pouquinho, isso tem que Para um ser. investidor como nós, normais, vamos dizer, pessoas que pegam o que sobra do que ganhou e quer investir, você acha que existe uma proporção saudável entre renda fixa e bolsa, no caso? Assim, tudo depende do estágio do investidor também, né? Assim, quanto mais jovem você é, mais percentual você pode alocar para o investimento de bolsa, né? Porque você... E do seu salário, tá? Não estou falando para você pegar um pedação do seu dinheiro que você juntou e botar lá, porque isso é especular, tem que ficar claro, né? Você pega assim, eu tenho 100 mil, pega 20 e põe na bolsa, está especulando. Você está achando que vai subir. Não, você tem que pegar R$500 e ficar botando 500 por mês. Ah, mas vai demorar muito tempo. Vai demorar. É isso aí. É isso que é investir. Mas é assim e o que se aprende. apressadinho? O apressadinho come cru. O apressadinho come cru. Se ele vai fazer o curso com você porque ele quer ganhar dinheiro logo. Não, mas eu não ensino a fazer isso. Só charlatão ensina a ganhar Entendi. dinheiro logo. Né? Quando uma pessoa quer o impossível, só o mentiroso pode satisfazê-la. Então, eu não faço isso. Não tem. Você vai fazer meu curso, você vai entender que leva tempo. Né? Mas o meu curso também tem umas partes que é bom para quem entende muito e está especulando, né? Sem dúvida nenhuma. Sei lá, nesse meu curso, por exemplo, eu ensino quais são as forças que mexem nos mercados, né? A gente espera os indicadores econômicos. Eu decidi fazer esse curso porque nunca vi aqui um curso desse. Então, você está lá, o payroll. O que é o payroll? Payroll é o pai de todos os indicadores do mundo. É o xadrez no jogo, no tabuleiro dos investimentos, que é os dados do emprego do cidadão urbano americano. Né? Sai lá, que acabou de sair, veio forte pra caramba agora, o último sai toda a primeira sexta-feira do mês, veio 390 mil vagas de emprego criado, acima do esperado, até, né, tirou um pouco dos medos, né, de que a economia americana está caminhando para recessão, mas também bota pressão na inflação, porque a inflação lá está pegando fogo. Né? E esse dado, né, quando ele vem forte, por que agora também as coisas estão invertidas por causa da injeção de dinheiro, era o contrário, né? Quando vinha fraco, ia injetar mais dinheiro. Mas lá atrás, antes de vir as crises dessa impressão de dinheiro maluca, né? Quando havia uma criação forte de empregos, mais pessoas... Por que a bolsa subia? Por que o dólar caía? Por quê? A pessoa quer saber, né? Então, quando mais pessoas são empregadas, as empresas... Vai ter mais gente ganhando dinheiro, as empresas vão vender mais, as empresas vão lucrar mais e as empresas valem mais. Então, as pessoas se antecipam isso que deve acontecer no futuro e vão lá comprar ação, ela sobe. E quando vem mais emprego, né, a economia está mais forte, né, o país está mais robusto, então as pessoas saem do dólar, porque o dólar nada mais é do que um refúgio, onde o mundo é em dólar, né? Também tem que entender isso. O planeta é em dólar, né? O PIB dos Estados Unidos é 26 trilhões de dólares, o nosso é 1,5, 1,80, né? Assim, a segunda economia é a China, já 14, já lá embaixo. Aí a terceira é o Japão, lá 5, nem sei. Depois vem a Alemanha lá longe. A gente né? Então, assim, dos top 10, nós somos top 10 hoje, mas nosso PIB é 1 bilhão e 800, não é nada. Mas se falou que a China tinha dado uma subida agora com essa história da pandemia por conta do que vendeu a China, né? Vacinas, máscaras, sim, enfim. Sim. Então, se ouviu falar que a China estava se PIB igualando cresceu. aos Estados Unidos. Não, né? mas não, porque o PIB dos Estados Unidos é 26 e o deles é 15, 14. Tá? Então, é trilhões de dólares. Então, a diferença é monstra. Né? Até por isso tem muita gente que fala, mas o dólar vai deixar de ser a moeda. Não vai. Não tem onde botar o dinheiro. Você tem coragem de botar o dinheiro na China? Eu não tenho. Né? Aí depois você vai para a terceira economia. Nem cabe o dinheiro lá. Não cabe. Só tem Estados Unidos mesmo, né? Então, o que teve foi o PIB da China cresceu no ano passado, enquanto o resto de todas as economias encolheu. Isso que você deve ter ouvido. Isso é verdade, né? E todo mundo falou, também, eles lá, não sei o quê, estavam vendendo vacina. É verdade. Né? Eles estavam fazendo um monte de coisa, enquanto estava todo mundo fechado, desesperado, tudo arrebentado. E eles não, eles trabalhando tudo. Tanto é que agora ficou fechado 2 meses lá, né? Até o porto de Xangai está aquela maluquice lá na porta, lá outros navios parados, né? Mas os Estados Unidos ainda são os mais fortes e o dólar esquece isso aí. Tem gente que fala que as bitcoins vão virar moeda. Meu Deus, é gente que não tem a menor noção de economia. Mas, Pablo, então quer dizer que essa coisa de a bolsa não tem a ver com sorte e nem com um jogo? Não.
Pode ser, você pode especular lá e pode jogar dar e brincar sorte. e dar sorte e tal. Mas não é isso que eu Mas tenho que é ensinar. legal, tem muita gente que acha que é sorte. Não Uma é. loteria. Acha né? que é um Que é jogo, uma loteria, né? exatamente. Mas quando você vai especular, fazer day trade, que você compra, a bolsa sobe, a bolsa cai, e você só tem hoje para fazer. Então você vai ter que Não, mas vender. se você Então é achar loteria. que é sorte, tem enorme chance de você se ferrar. né? Muito. A probabilidade é altíssima. Não, as pessoas que fazem day trade, eu sou conselheiro da ANCOR, da Associação de Corretoras, aí já faz alguns anos, né? E a gente uma vez fez um estudo. 67% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. 67, é 2/3. 2/3, então é prejuízo. E quem ganha é cara experiente, é cara bom, é cara que tem, no linguajar do povo, macaco velho. O cara tá lá há 20 anos girando bolsa e vai você lá, sai do Uber e fala, agora eu vou. Aí, Mas esse negócio de sorte. para o Uber aí que eu tô operando aí, que eles só vão bater. Não dá, não dá. Esse negócio de sorte, eu quero fazer um testemunho. Câmera close, por favor. Eu quero dizer que a gente mexeu na testa do Tourinho e já ganhou O dólar dourado. o dólar dourado. A Lucky Bill. A Com Lucky a Bill. assinatura Bill. do Pablo, que isso vai valer Lindíssimo. uma fortuna. Vai valer. Olha, ideia no Mercado Livre estão incrível, vendendo a incrível. R$190 minha assinatura. Mas, ô, Pablo, você é um cara dedicado a ensinar as pessoas Sim, hoje sim. do seu jeito. Hoje sim. Você não sente. Até hoje a gente soube que o Colégio Bandeirantes de São Paulo está ensinando para o primeiro ano colegial, né, o equivalente ao colegial, a educação financeira. Que legal. Você que vive nesse mundo, você não acha difícil ensinar educação financeira para um país que tem uma formação tão anticapitalista, onde é tratado como uma coisa do demônio? Você enfrenta isso? Sem dúvida nenhuma. Tirarem o touro de lá de frente da bolsa foi isso. Eu estava botando ele lá para. É um negócio lúdico, as crianças, né? Quantidade de criança que me segue, quantidade de pais que repostam os filhos gritando vai tourinho, né? A gente vai devagarzinho criando essa cultura, né? De que o lucro não é ruim. Sem o lucro a gente não tinha emprego. O cara que monta uma empresa, ele tem que ter lucro, senão todo mundo desempregado, ele fecha a empresa e está todo mundo desempregado. Então o lucro não é algo taxativo, nem algo feio. Vem do trabalho árduo. É muito mais difícil você ser dono do que você ser empregado. É mais arriscado, mas também os benefícios são muito maiores, né? Mas sim, enfrento muito essa dificuldade, né? Que, como o Bruno falou, fiquei super chateado quando tiraram o touro, mas a gente tem que se reinventar. Esse jogo que eu estou lançando vai ser educacional e não tenho dúvida que vai levar muito conhecimento diferenciado para as pessoas. E esse é o caminho, né? Uma coisa que o Ben Shimol, lá, o dono da XP, fala, que eu concordo plenamente, né? Que a vida ela é feita de colocar um grão em cima do outro. Então tudo demora, não tem jeito. Só que você fica assim, uma hora vai ter um murinho aqui. Quando passar um ano vai ter um murão aqui, mas é grão a grão, não tem jeito. Então nós estamos lá numa força-tarefa, grão a grão, né, tentando chegar em todos os brasileiros e levando a educação financeira para pelo menos despertar o interesse, né? Porque assim, no fundo, no final, né, o meu programa ele não é um programa profundo. Né? O Bruno, por exemplo, nos programas dele, ele vai muito mais a fundo nos assuntos, nos detalhes, explica mais detalhadamente todo o tema. O meu, ele é um pau, manchetes, né? Com explicações simples. Mas aí você desperta o interesse na pessoa, que aí ela gosta, ela vai lá e vê o Bruno Meyer. Vou lá ver o Bruno, ela vem lá, ele vai lá e assiste, entendeu? Vai mais fundo. Então você vai. Então a gente vai fazendo isso, né? Tanto é que lá na XP, o nosso objetivo é tocar 50 milhões de brasileiros. É metade da população ativa. É muito grande, né? Não, assim, o teu trabalho tem uma importância assim absurda mesmo, assim, porque você Obrigado. estimula pessoas, crianças, gente de toda a idade a pensar diferente. Exatamente. Entendeu? E perder o medo, porque eu acho que o brasileiro Isso. tem medo mesmo. Que a bolsa é um Porque, assim, monstro. mas pra tem que muita ter. gente. Às vezes tem não, que mas ver. assim, esses dias eu ouvi, não lembro de quem, era alguém do mercado, mas que assim, as pessoas têm medo de colocar o dinheiro em bancos gigantescos, entendeu? Tipo, no banco maior banco privado do país. Sim. Já tem medo ali.
Para colocar numa corretora, o medo aumenta, quintuplica, entendeu? é. E assim vai indo, porque as pessoas acreditam, porque nasce falando assim, não, eu vou colocar o dinheiro que sobra na poupança, porque Sim. ali Aquela coisa da é do confiança. governo, ali não vai. Não, e é verdade, né? Qualquer problema, eles Então, imprimem o dinheiro e vai. Então eu acho que esse papel aí é muito grande. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, nos seus programas diários, você virou um personagem? O Torinho é um personagem, né? Mas não, meu jeito de O ser, Torinho é um personagem, né? no sentido de que eu decoro o texto e falo e mudo a velocidade dependendo por exemplo, ontem foi um dia muito pesado, porque eu tinha muita notícia e não coube tudo. E eu já falei tão rápido que eu tive que regravar. Eu falei, cara, eu tive que tirar uma notícia. Eu tirei 6 notícias importantes. Tinha um monte de coisa que estava acontecendo na China que não entrou, que eram inclusive as coisas positivas. Eu só falei, como a bolsa estava caindo, eu falei, vou lançar aqui as coisas negativas e vou esquecer o positivo da China, porque não cabe. E até dos negativos eu tive que tirar, que eu peguei, gravei e falei, nossa, ninguém vai entender nada. Aí eu peguei, tirei uma notícia e gravei um pouquinho mais devagar e já foi ultra rápido. Foi o limite da velocidade das minhas palavras que ia ficar compreensível. Então, nesse sentido, sim, eu não falo assim. Eu não saio falando assim na rua, me leva até porque eu vou trabalhar, porque eu tenho que fazer um programa, que eu tenho que voltar para casa, eu vou jantar e vou dormir. Futebol, né? Mas corrida de cavalo. Não tem mais a ver com rodeio? Tem a ver Você com usa rodeio. a estética de rodeio, né, cara? Não propositalmente, mas mais de uma vez. Sim. O pessoal fala corrida de cavalo, fala rodeio, fala jogo, sei lá, de futebol. Cada um fala uma coisa, mas não é proposital. Você é casado? Não, eu tô namorando. Eu namoro a Kalina lá da Jovem Pan. Né? Ela é gastona? Ela é gastona? Não, tadinha. Que isso, super econômica ali. Mas ela investia? Aprendeu a investir com você? Tá aprendendo devagarzinho, tá indo lá. Mas ainda em ações ela ainda tá um pouco cética, mas eu já falei para comprar umas açõezinhas assim. Por exemplo, eu tive um sobrinho agora, meu irmão casado, teve um filho, tá com 1 ano, a gente já começou a comprar açõezinhas para ele. Falei, não, já tem que comprar já. Porque o fenômeno da bolsa, do ganho, o que é a melhor alavanca, né, de rentabilidade na bolsa? É incrível, né? Que isso eu ensino no curso também, né? Como é que é a fórmula do valor futuro, né? Só para lembrar a gente, né? FV, valor futuro, né, VF, é igual a PV, né, VP, valor presente, mais, abre parênteses, 1 mais o juro elevado, fecha parênteses, elevado a N, ao tempo. A única potência nessa fórmula é o tempo. Então, o tempo é a potência do valor futuro do dinheiro. Na bolsa, em qualquer rentabilidade composta. Então, quando você vai investindo devagar, o dinheiro vai super pouquinho, mas de repente ele fala, mas tem que passar o tempo. Então, sem tempo, não tem. Aí você tem especulação, aí você tem sorte, você tem não sei o quê, você tem a loucura, você tem o giro, tem o day trade, não sei o quê. Mas aquele investimento de pouquinho em pouquinho, vai passando o tempo. Aí você tem que reinvestir o dinheiro que cai, né? Cai, você vai lá e compra mais açõezinhas. Tá? Mas caiu o preço, não tem problema. Você está recebendo dividendo, compra mais. Você vai comprar, vai empurrar para cima a sua ação. Não tem problema. Caiu, você compra para comemorar. E se subiu, se caiu, você compra para fazer médio, se subiu, você compra para comemorar. Então, devagarzinho, né, as pessoas vão entendendo. Então, quando uma pessoa ela só acredita nisso, quando ela vive esse fenômeno. Quando você está lá comprando as açõezinhas, você não botou dinheiro nenhum, de repente você olha e fala, mas como que tem tudo isso? Deixa eu fazer uma conta aqui. Você fala, caramba, mas eu boto R$500 por mês. Por isso que a maior parte dos bilionários tem cabeça branca, né? Claro. Não, tem muito bilionário jovem, mas daí é porque criou uma startup. Daí é unicórnio, exatamente. O cara criou uma startup que daí foi vendida. Aí é sorte. Aí o cara criou um negócio que o povo gostou. Entendeu? O cara criou o Facebook, todo mundo tinha aquela demanda reprimida, como é que alguém ia saber? Ele criou lá, ele não sabia que ia ser um sucesso. Ele é bom, né? Sabia programar, fez, todo mundo gostou e ele deu sorte. Muita gente criou outros programas bons, até melhores do que o cara, e ninguém quis, é um saco aquilo. Então, aí é outra coisa, né? Investindo, não especulando, investindo, é o tempo. Você tem que levar E vem cá, tempo. quais os setores que você gosta? Eu sei que você não pode e nem deve falar assim, de empresa, né? Claro. Evidente. Mas assim, de setor, o que você gosta? Então, assim, eu gosto mesmo é de comprar pichincha.
tá? Compra coisa barata na bolsa. Mas de qualquer setor? Não, mas assim, então, dado que a ação está barata, né, assim, não é que eu tenho um setor preferencial, eu quero o setor de energia. Mas assim, hoje, né, o que eu estou olhando é o setor do turismo, tá? Está muito barato, mas muito barato. E está no mesmo preço antes, quando chegou o Covid. E vai reabrir. Vai reabrir, sabe? Assim, essas pessoas estão já está reaberta, está demanda reprimida, tudo lotado, hotel lotado, não tem voo para comprar, tudo difícil. Assim, a alta do combustível, né, do petróleo, né, machucou essas empresas e elas estão subvalorizadas. Mas é óbvio que vai repassar. Ou a empresa quebra ou repassa. Então, eu tenho escolhido boas empresas nesse setor, né? Turismo. No turismo, no sentido da reabertura, né? Então, você tem empresas de turismo lá na Bolsa, tem empresas aéreas lá na Bolsa boas, que estão super baratas, tá? Que desmoronaram e não voltaram. Então, eu tô não é bem no setor, é na aposta da reabertura das empresas que estão no mesmo valor da época do Covid. Né? Aí eu também estou olhando e acho assim, que apanharam muito e mais do que deveriam por conta de... Eu não quero expressar minha opinião aqui, mas por conta de coisas erradas que aconteceram no mercado, tem muitas varejistas que estão muito baratas. Muito. É claro que a alta de juros também machucou elas e tal, mas eu acho que elas estão apanhando mais do que deveria. Isso, estão sobrevendidas, que a gente chama lá, porque teve um monte essas pessoas que dizem que vão fazer as pessoas ricas rápidas, né? Que isso não existe, né? Que falaram compensação, que a gente vai ficar rico, vai bombar, e todo mundo comprou, e o negócio foi subindo, e a pessoa mandava comprar mais, e subia mais, até que colapsou. E colapsou, e sei lá, você tem empresa com 90% de queda. 90%. Mas é que o mercado tem um pouco disso, né? Mas eu estou comprando dessas também. Eu até sei a empresa que você está falando. Mas, tem várias, tem, né? Tem a principal lá, que é a Magalu, tem as queridinhas do mercado mas tem várias. Que ficam um tempo como queridinha do mercado e de repente vinha um patinho feio. Sim. Que é esse o caso. São empresas de baixa liquidez, né? Que não tem muita ação para vender. Você compra, sobe o preço, não tem que vender, só tem lá em cima. Aí você compra e não tem mais que vender, você tem que ir indo. Como toda empresa de baixa liquidez, ela é passível de manipulação, né? E fácil, com pouco dinheiro, né? Então, é outra razão pela qual eu também não tenho afinidade com criptomoedas, né? Eu fui, quando eu era lá dessa corretora, eu era o responsável, né, estatutário por denunciar manipulação de mercado. Então, você pega o cacuete, né? Então, você tem várias regras de manipulação de mercado. Então, se o Dago, a gente pega lá, desmonta uma posição grande de uma ação, a empresa vale 100 milhões na bolsa. Aí você pega um investidor grande, a gente vai lá e compra 80. Sobra 20, só já não é nada. Então, e a gente não consegue comprar mais porque ninguém mais quer vender, né? O preço já está lá. Então a gente pega uma ação, não tem negociação. Ninguém está negociando, é papel ilíquido. A gente está com todas as ações, né? Aliás, se você compra mais de 70%, a bolsa te liga, tá? Por que você está concentrando tudo isso aí? O que aconteceu? Quer saber, né? Se alguém fizer isso com a criptomoeda, não tem nem para quem ligar. A gente pega e faz uma ciranda, Você pega uma ação, você vende para a Vida, que vende para o Bruno, que vende para mim, que vende para o Dago, que vende para a Vida. E a gente leva essa ação para qualquer preço. Né? E aí passa um tonto e fala, nossa, como está valioso isso aí, quanto está valendo? A gente pagou 70 centavos e fala, meu, vale 89 reais. Tá? Mas por 8 eu te vendo tudo. O negócio vale 70 centavos. Entendeu? Aí você vai, soca no cara tudo a 8, e o cara fica lá com o negócio na mão e aí desmorona e aí derrete. Tá? Isso, por exemplo, não tem esse mecanismo de proteção nas criptomoedas. Né? Outra coisa ruim delas também, né? Você tem os mecanismos de alugar ação para vender quando ela está valendo muito. Então, por exemplo, só que você tem que ter alguém disposto a alugar. Então, por exemplo, nessa situação que eu dei, a gente que comprou 80 milhões, 80% da empresa, nós não vamos alugar para ninguém, porque senão a gente não consegue fazer o esquema de puxar o preço. Né? Mas no mercado aberto e normal, com mais liquidez, se a ação está supervalorizada, está mais caro do que deveria estar, você aluga. Você tem quantas ações aí, Bruno? Eu tenho 1 milhão aqui, eu quero alugar.
A ação vale R$20. Você me aluga por 20 centavos, daqui a um ano eu te devolvo, e a ação é tua, né? E aí você pega e vende aquelas ações e se elas caírem, você recompra e devolve para ele, né? Esse mecanismo também não tem nas criptomoedas. Tem, mas é inviável. Custa 3 bitcoins alugar um bitcoin por 6 meses. Então, eles fazem que seja inviável, né? Então, é isso. Agora, existe uma frase que se ouve muito assim, quem lacra não lucra. Né? E por coincidência ou não, duas empresas que exageraram nessa coisa de cota, de identitarismo e tal, realmente estão indo mal. Você concorda com isso? Eu acho assim, na Bolsa, não. Na Bolsa, ela cai se dá menos lucro, porque ali ninguém está nem aí. Lá você está ali pelo dinheiro, né? Mas se uma empresa faz uma coisa errada e os consumidores param de comprar o produto dela, ela automaticamente cai na Bolsa. Ela vai parar de ganhar dinheiro, não vai ter lucro, mas ninguém quer aquela porcaria. Aí sim. Então, o negócio tem que ser maior. Os consumidores têm que parar, mas não tem uma onda que o cara sai vendendo ação porque o cara falou aquilo. Nunca vi, né? O que tem sim empresas que lacram por aí, né? E as pessoas param de consumir, e a empresa para de ter lucro e passa automaticamente a valer menos e cai na bolsa. Normal, mas isso... É a lógica do mercado. Na loja do mercado, sim. Na lógica do mercado, sim. Numa onda, assim... Mas já aconteceu recentemente? Porque, assim, às vezes, quando tem uma frase polêmica, essa frase é muito famosa, né? Quem não lacra, não lucra. Mas eu vejo que é muito pontual, às vezes, entendeu? Isso acontece tem acontecido com muita frequência, né? Isso dos dois espectros políticos. Assim. Alguém falou alguma coisa, daí é de tal empresa, vamos parar de comprar. Mas eu, particularmente, nunca vi uma queda de vendas, né? Às vezes nem é de empresa, viu? Às vezes é algum veículo de comunicação. Aconteceu alguma coisa, vamos desligar as televisões. Quando acontece isso, não atinge um ponto do Ibope o negócio, porque às vezes eu vejo umas coisas muito pontuais. Eu acho que isso é bem difundido entre os jornalistas, porque veículos de comunicação sofreram bastante e tiveram muitas assinaturas canceladas. Acho que a gente vê né, que a receita caiu assim brutalmente de muita gente. Né? E eu acho que isso é o fenômeno maior. Né? Pessoas batendo, e aí agora que está polarizado o país, o pessoal que é oposto a quem está falando algo que é contra você pode cancelar. Eu acho que eu vi esse fenômeno muito forte lá na época do não é pelos 20 centavos. Né? Na época do impeachment da Dilma, a gente viu aí um veículo sofrer assim, mas assim é aberto, está no Google lá, nossa senhora, as assinaturas daquele jornal lá despecaram. Né? E não consegue rever. Ninguém mais quer ler isso. Eles falam para quem quer ouvir o que eles querem falar só. Né? Quem é contra não assina mais, não vê, não quer nem ler, não acredita e fica falando que é mentira o que eles estão falando. Então, eu acho que é mais nesse sentido aí. Nessa hora aí, eu acho que bombou muito mesmo. Né? Quem lacra no lucro, porque era uma lacração atrás da outra, de vários veículos. E só nesse sentido. Empresas não. Empresa de bolsa não. Qual que é a empresa mais sensacional do mundo? E que se você pudesse comprar no passado, muito provavelmente essa empresa que você vai falar vai estar preço alto. Apple, mas né? Apple, disparado. Eu amo Apple. Amo Apple. Botei meus clientes tudo lá atrás. Não existia nem iPhone. Eu lembro que a gente falava assim, cara, os caras vão transformar esse iPod num telefone. A gente falava assim, a gente tudo comprou. Pô, você podia ter criado, então, o iPhone. Pô, se você falava isso do iPod, vão criar um telefone. Esse era um pouco, porque eles estavam... esse burburinho estava nos Estados Unidos. Eu botei um monte de cliente brasileiro. Eu falei, vamos comprar essa Apple, comprar Apple. Não, mas tá caro. Eu lembro que estava $60. $67, né, o médio de um cliente lá, me lembro. Então, a Apple é a que eu mais gosto mesmo. Assim, hoje, admiro muito lá o Elon, que fala, né, Elon Musk, lá da Tesla. A Tesla realmente é diferente pra caramba, mas não tem o amor que eu tenho pela Apple. Apple é muito demais. E a Tesla deu uma queda... louco. Acho que foi a maior destruição de valor de uma empresa em curto espaço de tempo que eu já vi. Foi de 1,2 trilhões, perdeu $500 bilhões em 60 dias. $500 bilhões.
dólares perdeu de valor em 60 dias. Você acha que ele é meio descuidado com o que ele fala e isso provoca... Acho que sim, mas acho que ele não tá nem aí. Tá nem aí. Tá nem aí. Mas eu falo o que eu quiser mesmo. Não vai lá fumando maconha, não. Vai lá fazer esse podcast, traz um baseado, fuma, e qual o problema? É isso que ele fala. Né? Tudo é 420, né? Aquela apologia à maconha, 420 é a hora de fumar. Tem uma outra explicação que eu não me lembro também, que eu lembro que uma vez eu postei isso, né? Mas aí vem tudo os negócios dele lá, tudo 420, tudo 420. Tudo 420, o ticket, não sei o quê, sempre tudo termina em 420. Ele não tá nem aí pra nada, é realmente um cara diferente, né? Fez lá PayPal no começo da vida dele lá, ganhou, sei lá, 300 milhões de dólares, né? Me lembro direito, e depois foi fazendo as coisas, e hoje está aí, revolucionando o mercado, mas realmente, como você disse, as ações caíram bem, mas também, poxa, estava valendo mais do que as outras 10 montadoras, da segunda à 11ª, tudo somado, ele valia mais. Ela subiu muito rápida também, né? Ele mesmo chegou a comentar, eu acho que as ações são muito caras. Sim, vendeu 10% lá, falou, eu vou vender. Posso vender? Perguntou, vendeu. Acho que assim, você tem uma nova, pelas minhas andanças em Nova York, você tem uma nova leva de gestores, né? Quem é que toca o dinheiro do mundo? São os gestores dos bancos, grandes bancos, né, vida? E essa nova leva tem tudo 33 anos de idade, 34 anos de idade, os gestores, né? Do JP Morgan, do Goldman Sachs, do Morgan Stanley, do Bank of America, na média 30. O cara não vive muito mais que o cara quer virar diretor do banco, o cara quer virar vice-presidente do banco, né? O cara que toca a bolsa é jovem. O cara que toma a decisão, vamos comprar aqui, ó, 8 milhões de dólares de Apple, 4 milhões de Tesla, esse cara é jovem, né? E esses caras não querem mais saber de combustível fóssil. Isso percebe. É daí que tá, foi uma grande mudança. Você tem uma montadora lá que é a Rivian, que vale... É nova. Que vale. É e não bonito. tem um... exatamente, é bonita. Mas não dá um dinheiro, não dá nada. Mas tá lá. Na aposta, é na aposta, na exatamente. aposta desses jovens gestores dos grandes bancos do planeta. Que estão assim, não, e que também eles têm uma má interpretação, que eu já tive, a mesma má interpretação, que eu sempre falava, a mesma mentalidade quando eu era jovem. Não, combustível fóssil vai acabar. Não é possível que a gente daqui a 30 anos vai estar conversando, que a gente pegava, ligava o carro, queimava o ar de preto, ia até o supermercado queimando tudo, chegava lá, comprava tudo de plástico, voltava para casa. Estamos destruindo o mundo. Não é possível. E não mudou nada até agora. Nada. Nada. Você tem o cara falar... Mas você acha que daqui a 15 não vai mudar? Ou vai... Bom, a 30 eu achava que ia mudar, passou 30, não mudou. Exato. É isso que eu tô falando. Eu acho que ele tem essa má percepção que eu tive, tá? Ninguém tá conseguindo... O elétrico, por exemplo, aqui no... Eu falo muito de carro elétrico, né? E interessante isso, né? Dos gestores, sim, tudo de 30 anos, que realmente os caras apostam numa Rivian que não dá R$1 no caixa, mas tá lá voando, né? Mas aqui no Brasil, eu ainda sou muito cético também em relação a... Bom, primeiro que tem pouca infraestrutura ainda, os caras estão começando ainda, de elétrico eu estou falando, né? Mas é porque o carro elétrico é muito caro. Você vê um carro elétrico custando R$420 mil hoje, né? Tudo bem que daqui a 10 anos as coisas mudam, né? Mas é... Isso que você me falou dessa tua percepção de 30 anos, que você achava que hoje estaria no elétrico, eu tenho uma desconfiança que talvez daqui a 10 anos a gente vai estar um pouquinho melhor, mas talvez um carro a combustão. Mas vamos olhar para... Mas talvez a massa, porque a gente tem que pensar em massa, sim, né? Sim, vamos pensar na Angela Merkel, que falou hoje. Que falou que é impossível eles se desligarem até 2040 da Rússia. Esquece fazer embargo, porque senão nós estamos ferrados. Nós precisamos do petróleo russo, nós precisamos do gás russo. Se nem o cara bombardeando quase a OTAN, né, que está bombardeando porque a Ucrânia queria entrar na OTAN, nem assim os caras conseguem se livrar do petróleo russo, não vai ser o Tesla que vai fazer a gente no Brasil se livrar. Então, assim, nem lá, em guerra, os caras conseguem cortar o cordão umbilical com a Rússia. Então, acho difícil, mas... E outra coisa também, você vê as projeções, elas são pequenas também, Bruno. Eu vi você mostrar as projeções. Sim. São muito baixas, assim, né? Eu peguei um carro elétrico para testar outro dia, né? Carrega muito devagar ainda. Isso tudo muda muito rápido, a gente sabe, né? E pode mudar, que mudou sim. muito, por exemplo, antes, até poucos anos atrás, você
pegava um carro e ele durava... A distância era muito curta. Muito curta, né? Agora está melhorando. Bom, muito. Agora está melhorando. Você consegue fazer uma viagem e tal. Mas aí, por exemplo, você não tem ainda posto de recarregamento. Não tem. É tomada. Tá mudando. E demora na tomada. 6 dias para carregar um carro. 6 dias, 7 dias. Sério? Na tomada normal é. Nossa. Mas pode ser. Mas, assim, se o cara se mudar, né, e ele comprou barato, ele acertou e vai ganhar uma bolada. Mas os preços que estão, dado o tamanho da mudança, eu acho uma aposta caríssima. Como é que vai pagar tudo isso na Tesla e ainda tem que mudar o planeta? Peraí. Opa! E Tá pelo caro. jeito a mudança vai chegar tarde demais, Vai chegar né? tarde Porque demais, se a gente for calcular só a quantidade de lixo que é gerada por dia... E vamos mais longe. Né? A conversa é outra, Bruno. A conversa é voltar a usar carvão para se livrar da Rússia. É outra, é o contrário. Não vamos, esquece tudo, volta. Agora sim, a gente está vendo lá, o Campos Neto, inclusive, semana passada se reuniu com a Christine Lagarde, com o presidente do Banco Central da China, e todos eles estão com esse papo verde, que eu falei, agora é o papo verde, todo mundo lá, aqui, vamos. Mas quanto tempo vai demorar? Quanto investimento tem que ser feito? Vai ficar mais caro o bolho que o peixe? Tem que ver isso aí. Cristina Lagarde chiquérrima. Chiquíssima, Christine Lagarde. Tira o pijama, Christine. Eu lembro quando a Rússia atacou. Mas você viu ontem aquela matéria do cara da Bloomberg falando, elogiando pra caramba o Brasil pela alta de juros. Eu vi isso. Eu lembro quando atacou na Rússia, no dia que a Rússia atacou, eu falei, Cristina Lagarde, não é. E aí? Eu falei, tira o pijama, corre pro Banco Central agora e sobe os juros hoje. Eu falei, não é possível que você, calculando o seu cenário, você só traçou cenários assim de flores, de borboletas, e nenhum tinha um probleminha, porque agora você está com o pior problema possível. Nada podia ser pior. Será que você calculou? Existia ali, né, na curva de probabilidades, você está bem aqui. Como é que estava essa curva? Porque a impressão que eu tenho é que você nunca calculou nenhum cenário ruim, só ótimos. Ô, Pablo, você tem um dado sobre você que eu acho que pouca gente sabe, que você é argentino. Na verdade, não. Na verdade, não? sim. Meus pais moravam lá. Antes, até mudou essa lei, aí o Bolsonaro estava querendo trazer de volta. Então, o Boechat era assim também. Meus pais são brasileiros, eu nasci na Argentina, mas fui registrado na embaixada. Então, eu sou natural da Argentina, mas nacionalidade brasileira. Não sou naturalizado brasileiro. Sim. Então, você não tem ligação nenhuma com a Argentina? Assim, tenho assim no sentido que a razão pela qual, né, minha mãe morava lá, né, minha mãe é brasileira, mas o pai dela, meu avô, ele era argentino, né? Era croata que foi para a Argentina. Só que ele era o pai dele era croata que tinha ido para a Argentina, ele era nascido em Buenos Aires, nem sei se era Buenos Aires, na Argentina, e era argentino e era cônsul da Argentina no Brasil. E aí minha mãe, meus tios nasceram no Brasil, e por isso que eles são brasileiros. E aí voltou. Minha mãe é o contrário, ela tem coração argentino. Ela é brasileira, mas o coração dela é argentino. E aí meu pai foi para lá, conheceu ela, né? E aí depois eles voltaram, que estava borbulhando a Guerra das Malvinas lá, né? E aí eles acabaram voltando e eu acabei nascendo lá, mas eu sou brasileiro. E você já contou agora pra gente que você acorda às 4h30 da manhã. 4h45. E você consegue fazer alguma coisa fora trabalhar? Olha, no momento não. No momento eu estou trabalhando 7 dias, faz 3 meses que eu tô trabalhando 7 dias por semana, todas as horas que eu tô acordado. E você vai dormir que horas? Eu vou... Puxa, tô dormindo 00:30, tá duro. Eu tô cansado hoje. E todo dia mesmo, né? É muito difícil, porque... Hoje, por exemplo, eu tenho um jantar com o Benchimol lá da XP, não tem como não ir, né? Ontem eu tive um jantar com os clientes, não tinha como não ir, né? Anteontem nem me lembro que eu tinha, mas com certeza não dava para não ir, né? Senão eu teria... eu fiquei trabalhando. Segunda-feira eu fiquei trabalhando até cair o telefone no meu peito e dormir. Várias vezes eu falo com o telefone aqui. Nossa, que louco. Porque, assim, as coisas que a gente tem feito lá, como elas são diferentes, assim, muita coisa ainda fica centralizada em mim. O meu sonho é conseguir terceirizar o máximo possível, mas eu consigo terceirizar pouco hoje. Quando você foi para a XP, eu lembro que você anunciou alguns projetos do Vai Tourinho. O Vai Tourinho, ele é uma empresa, vai virar uma empresa. Eu lembro que você tinha
anunciado aí um possível site de finanças, enfim, de economia, de bolsa, de negócios e tal. Me conta como é que está isso. Sim, sim. Sim, tudo sim. Como é que funcionou lá na XP? Eu tenho uma empresa que chama Vai Tourinho S.A. E a XP comprou metade dessa empresa. Então, hoje, eu sou CEO da Vai Tourinho, né? E a XP é dona de metade da Vai Tourinho. E a gente está fazendo um monte de coisas, tá? E acabou culminando, como é muita coisa, tá? E tem a Jovem Pan também, né? Que eu gravo 2 programas todo dia, escrevo com a Bárbara e gravo todo dia esses programas. Então, demanda bastante tempo. E aí tem um monte de projetos que estão todos saindo juntos agora, que eu estou culminando tudo para sair meio que em agosto, porque em agosto lança o filme de cinema lá do Ike que eu fiz, né? O pessoal da Morena Filmes. Você não é o Ike. Não, o Ike é o Nelson Freitas. Tá. O Nelson Freitas, aquele ator lá que está morando na Austrália, era da Globo, agora está morando na Austrália, já faz 2 meses. Eu tenho um programa igual o meu, da manhã, né? Não igual o fechamento, igual o Minuto da Manhã, que chama Tourinho Dólar Dourado. E o filme é o Thiago Rezende, né? Que é o dono da Morena Filmes, né? A mãe dele mas ele é o que fez toda a produção e direção desse filme, junto com o Dida, né? E o Andradina. E aí eles decidiram fazer uma ficção do filme, né? Pelas razões deles lá. Então, o meu programa existe naquele momento, né? É a história do livro, né? Da Malu Gaspar, a Ike Tutonada, a história da ascensão da OGX, e depois da EBX, e depois da queda, dos IPOs. Né? E eu tenho um programa que eu apareço o filme inteiro. Vai rolando o filme, eu falo, vai, bom dia, Brasil! E pai, conto o que está acontecendo ali na empresa. Né? Isso me fez lembrar o que eu tinha falado, né? De ser muito preocupado em opinar sobre qualquer papel, não só criptomoedas, nem nada. Porque quando a OGX veio a público, né, eles estavam lá fazendo aquele IPO lá, né, a gente sabe que o Ike já tinha uma história lá no Canadá, né, que tinha aberto uma empresa, né, todo mundo achava que ele sabia onde estava o ouro e depois acabou não dando certo. Me parecia muito parecida a história. Né? Eu falei, pô, aqui ele está falando que sabe onde está o petróleo, sabe onde estava o ouro. Listou a empresa, captou bilhões e foi embora. O que será que vai dar aqui? Aí eu falei para os meus clientes, eu falei, olha, isso aí, o cara tem que achar o petróleo. Ele tem que achar o petróleo. Vocês estão de brincadeira? Você vai pagar por um petróleo que não está lá? Cadê o petróleo? Né? Porque quando você vai pagar um negócio, você quer o recibo. Me dá aí, cara. Eu paguei, dá meu documento, é meu. Né? Então, ele tinha que achar. Então, eu lembro de eu falar para os caras, né? Eu não vou falar o nome, era um institucional, né? Uma empresa, né? Uma seguradora de fora, que tinha escritórios aqui, e operava pesado na bolsa. Eu falei, cara, esquece, isso aí é mico, cara. Você tá louco. Né? Não compra, não compra, tá, não vamos comprar, não sei o quê. Só que aí os caras falaram, eu não era o Tourinho na época, estamos falando de 15 anos atrás, né? Aí eles falaram, cara, o Pablo, acho que... o Pablo tá falando que isso aí é furada, cara. Vamos fazer o seguinte, na hora que abriu o IPO, a gente aluga a ação e vende. Vamos apostar contra. Perderam $300 milhões apostando contra. Porque a empresa valia 30 bilhões de dólares antes de valer zero. Então, eu tomo muito cuidado. Por mais que eu possa achar que alguma coisa não vale nada. Não vale nada quando? Quando parar as pessoas de entenderem e pararem de comprar. Porque a OGX só valeu zero quando as pessoas entenderam que não tem petróleo aqui. Então não vale nada. Exatamente. Estou falando aí, cara, 2 anos, estou falando há 5 anos também. Já agora, você viu? Só que ali naquele momento eles falaram, ele está certo. Ele está certo. Vamos apostar contra. Isso aqui é mico, vai a zero. Antes de a zero foi a 35 bilhões de dólares. Eles estoparam, logo na largada, começaram a tomar o fumo lá, já estoparam. Nunca mais falaram comigo até hoje. E nem depois me perdoaram. Falei, tá vendo? E tem Ikes Batista hoje... que você vê que está ali, que está todo mundo achando que está na crista da onda, mas daqui a pouco... Tem. Você tem esse faro para perceber quem... Tem. Assim, o que tem é... A onda de IPO, você pega assim, dos IPOs que foram feitos desde 2017, 80% está no negativo. Larga daí. Né? 20% só está positivo. Do preço que saiu o IPO. Então, assim, tem bastante...
agora, com essa queda aí da Bolsa, principalmente das empresas menores, acho que acabou, né? A água desceu aí, tá, a gente viu quem estava de cueca e sem, né? Então, tem sim, tem empresa que se vendeu por muito mais no IPO. Mas você acha não vale. que é marketing de muitas? Mas se vende... tem uma outra aí que, pelo amor de Deus, Se não sei nem como os vende caras com- não estão presos. Porque aqui no Brasil nunca ninguém foi preso por crime financeiro. Nunca, eu acho. Nunca nenhuma pessoa vai ter que bater no Google para ver se acha. Os caras dão multa e tal. Mas assim, na minha cabeça, a pessoa tinha que estar presa. Porque vende um Vende paraíso. mentira, mente. Vai lá, mente e não acontece nada. Né? Então, assim, até tá tendo uma nova onda aí, né? Uma mudança dos reguladores, de pessoas que tocam os órgãos reguladores. Queira Deus melhore, mas eu tenho poucas esperanças. Então, tem sim. Isso é muito ruim para o mercado, porque a pessoa entra, tal, decide investir na Bolsa, vai lá, compra uma ação, foi enganado, fica pé da vida, nunca mais investe em nada. Como é que eu vou investir? Vocês podem mentir para mim. Então, é muito duro, e muito triste, e muito difícil, e muito ruim para o mercado, para o crescimento, para a evolução, né? Fica essa situação, mas tem. Tem uma outra aí de tacar na frente. Depois eu te conto quando eu estiver gravando. Qual foi a primeira empresa que você colocou dinheiro na bolsa? Você foi 17 anos, você tinha isso que você falou? 17 anos. Cara, foi Vale ou foi Uzi Minas? Não me lembro. Uzi Minas. Uzi Minas, lá atrás, cara. Porque geralmente era você começa... centavos. Geralmente Eu você me começa numa Petrobras, numa Vale, né? Vai no seguro, né? Vai na coisa assim. Não, mas na época... Porque, na verdade, eu botei porque era o que eu operava. Né? Eu operava Vale, eu lembro, eu tinha um cliente, a gente operava, comprava Vale, comprava Uzi Minas, comprava não sei o quê, eu operava muita Telebrás naquela época também. E aí eu comprei porque eles estavam comprando, eu fui lá, comprei um pouquinho e era centavos, era muito barato mesmo cada ação. Né? E foram essas, Vale e Uzi Minas, são as primeiras da minha vida. E com quantos anos você atingiu o seu primeiro milhão? Já faz um tempinho, mas eu não sei exatamente a idade. Porque é o sonho é o sonho do primeiro milhão, né? Eu acho que... De patrimônio, acho que não é só, de patrimônio. acho que não é só no Brasil, acho que isso é em qualquer lugar, né? Ele vai fazer uns 15 anos. Vai fazer uns 15 anos mais ou menos. Você está com 45, né? 45, uns 30. E até agora não casou. É liso que nem quiabo, rapaz. Aí. Mas você nunca foi casado? Não, sempre namorei muito, Ah lá. bati na trave algumas vezes, mas nunca entrei na igreja ainda não. 45? Eu pensei que você tivesse uns 36 no máximo. Não é? Que bom! É o que aparenta. Quer dizer que Obrigado. 40 é escorregadio demais. A pessoa mais brava é minha mãe, que é o neto de qualquer jeito. Qualquer jeito. Imagina. Tá tendo pressão? Faz tempo. Há bastante tempo. Imagino. Mas eu acho que assim, as pessoas têm que ter um foco mesmo pelo primeiro milhão e investir devagar, Bruno. Fazer essa estratégia que eu estava comentando com a vida, ir lá botando dinheirinho devagar. Não fica triste se a ação caiu que você escolheu. Para de comprar ela. Deixa ela lá esperando. Vai fazer o quê, né? É só não botar muito. Você bota R$200 numa ação. Caiu pela metade. Tá bom, cara. Tá com 100. Escolhe outra ação e bota 200 de novo. Bota vários 200 em vários lugares que aí... Não é todo mundo que vai cair 50%. Vai cair 50% em empresa ruim. Empresa que entendeu? Que por alguma razão estava super valorizada. E ela né? pode se recuperar depois também, Pode, se né? for uma empresa boa, pode, né? Sim. Você vê, você me perguntou de empresas ruins, né? Empresas ruins que caem, não, vida. Mas você tem que tentar se instruir com pessoas de qualidade, de conteúdo, confiáveis. Não pegar a internet, ela isso que você vai dá falar oportunidade. é importante. Dá oportunidade para qualquer um falar qualquer coisa. Porque você falou muito de empresa que devia estar presos os donos porque vendem coisa que... Agora, em termos de influenciadores, nos últimos anos recentes, o Brasil teve uma explosão. Sim. Teve uma explosão de influenciadores digitais como um todo. Sim. Agora, no mercado financeiro, teve muitos. Muito. E eu acho que tem muito influenciador picareta, né? Que não Nossa, sabe teve nem o que está muito falando, golpe. né? Teve Claro. muito golpe dado por influenciadores. Muito. E isso é ruim pra caramba no mercado, né? Porque porque influenciador influencia realmente. E aí você está influenciando uma porrada de gente. Eu não sei nem como assim. Agora o Banco Central e a CVM vão regular os influenciadores também. Porque é um absurdo o cara poder ir lá e falar compensação que vai subir. Mas como você está falando isso baseado em quê? Você não Porque pode assim, falar são isso. pessoas... Porque tipo, você já te conhece, entendeu? E eu não falo. Você, além de ter formação, você trabalha em corretora e tal. Você sabe do que você 30 está anos falando. quase, Agora,
E tem mesmo uma assim galera... Não, mas tem uma galera que não sabe nem o... Sabe nem quem pintou a girafa e sabe o preço da ação depois de amanhã. Exatamente. É uma loucura, assim. A gente, né, que tem conhecimento, você também, a gente sabe que não dá para saber o dia depois de amanhã, né? Quanto mais longe, mais turvo fica a vista. E os caras falando, não, tal dia vai estar tanto. Isso beira a insanidade. Um vidente, Vidente. né? Os caras prevendo dólar. Dólar você não sabe quanto vai estar amanhã, né? O dólar é o ativo financeiro com mais variáveis exógenas do planeta. Não, mas assim, os bancos eles fazem projeções, né? Sim, porque você tem um vetor. Por exemplo, sim. Agora, uma projeção do dólar em dezembro. Tá errado, todas. Todas? Que vai acertar é um chute. Todas estão erradas. Você não Bruno. pode falar, por exemplo, uma projeção de dezembro como vai estar o dólar. Claro que não. Não? Só um mentiroso, Bruno. Não tem como. Por quê? Por exemplo. Não, estou falando isso porque, por exemplo... E se o Putin solta uma bomba nuclear? Daí ferrou. Mas e daí? Aí vai, entendeu? Vai acontecer o que eles chamam de cisne negro. Cisne negro é quando acontece, né, aquele livro lá, é quando acontece um evento que ninguém esperava. O Putin atacou a Rússia. Ninguém esperava. O Covid chegou, ninguém esperava uma pandemia. Ninguém esperava, né? O presidente do Banco Central americano diz que não tem inflação quando está tendo inflação. Ninguém esperava. Então, isso vai acontecer para sempre o tempo todo. Então, sempre vai acontecer. Então, não tem como prever. Não tem como prever. É imponderável. Agora, tiveram umas 3 declarações recentes, muito recentes, acho que foi... Não sei se foi do Goldman Sachs ou do Morgan, que a frase mais célebre aí foi assim: o mercado financeiro vai virar um furacão daqui a pouco. Sim, Jamie Dimon do JP Morgan. Tá. O que você achou dessa declaração? Isso é outra coisa. Isso não é prever dólar, né? E outra não, isso aí não tem nada a ver com câmbio. Antes de responder, só para eu deixar aqui claro, porque tem um monte de amigo meu que prevê dólar, né? E eles não são mentirosos. Mãe de Ná. Não, mas é que assim... Vai me dar uma machadada, você, safado. É que assim, eu só fiz essa pergunta porque todo banco, brasileiro mesmo, banco e corretora... XP mesmo, faz projeção do dólar. Claro. Dólar vai estar 5 ou 4,80 ou 4,50 em dezembro. Isso que eu quero clarificar. É exatamente isso. Né? A gente faz essas projeções por quê? Para você ter um vetor. E isso é em CNTP, que nunca acontece. Tem que deixar isso claro, né? Condições normais de temperatura e pressão nunca acontecem. Sempre acontece um cisne negro esperado que ninguém sabia. E sempre vai acontecer. Então, daí deriva a razão pela qual ninguém consegue prever o dólar. Então, você tem um vetor. Fala assim, dado que os juros no Brasil subiu, dado que as contas públicas estão melhores, dado que a inflação que pegou no Brasil fez a gente arrecadar mais dinheiro, dado, né, que a gente fez a lição de casa o ano passado e subiu os juros, não precisa subir mais os juros esse ano, a tendência do dólar é de queda. Dado que as commodities estão muito caras, né, a tendência do dólar é de queda. Né? Uma coisa interessante de é uma previsão em base de cálculos. De cálculos, assim. Então, mas... Se o preço da commodity cair, o dólar pode subir. E o preço da commodity pode cair. O índice de commodities da Bloomberg à vista bateu touro de ouro, máxima histórica hoje. Ontem, hoje de novo, subiu mais e mais e mais. Só para deixar claro, não sei, às vezes as pessoas não sabem, isso é interessante, né? Por que se sobe as commodities, cai o dólar? Né? Por que se sobe o preço da soja, sobe o preço do minério? Né? Porque, por exemplo, o mundo está investindo em infraestrutura para sair da crise. Né? Você pode montar hospital e desmontar hospital e gastar o mesmo dinheiro, mas e aí? Né? Os países desenvolvidos não, eles querem fazer pontes, túneis para ficar para sempre. Né? É um investimento bem melhor. Investimentos que duram. Daí deriva o investimento em infraestrutura. Eu já vou falar do Jamie Dimon, eu anotei aqui para não esquecer. Então, se você... Imagina que o preço do minério agora está $140. Né? Aí o cara precisa de 1 milhão de toneladas para fazer a ponte. Né? Se o preço do minério... Aí ele vai mandar $140 milhões. E vai bater no dólar $140 milhões e o real vai cair o dólar vai cair um pouquinho, porque vai entrar o dinheiro. Né? Se vai para $300, a commodity subiu, dobrou de preço... Ele não pode comprar metade do minério, senão a ponte cai. Então ele tem que mandar $300 milhões. E aí ele pressiona bem mais o dólar e o dólar cai.
Daí vem a alta das commodities, que a gente exporta, derrubar o dólar. Então, aí vem as previsões. Dado que as commodities tendem a continuar subindo. Olha a quantidade de variável só aqui no Brasil. Né? Dado que as commodities tendem a continuar subindo. Dado que o juros está alto e os caras estão mandando dinheiro para investir no renda fixa aqui porque está rendendo bem. Dado que a inflação aqui aparentemente vai ser controlada antes do que os outros países porque ninguém está subindo os juros. Dado. A nossa tendência é que a gente acredita que a tendência do dólar é de queda. Aí acontece assim, a China resolveu parar de construir infraestrutura, porque são tantas as variáveis que a gente conhece, fora as que a gente não conhece, que não dá para prever o dólar. Aí veio o Jamie Dimon e fala um negócio desse, que não tem nada a ver com previsão de dólar, tem a ver com que o cara está vendo que a inflação está comendo solta nos Estados Unidos, né? A gente está com a inflação, está todo mundo falando, né? A inflação mais alta dos últimos 40 anos. Uma aguinha aqui se alguém tiver. A inflação mais alta dos últimos 40 anos, né? Aí eu falei assim, eu vou olhar quanto estava os juros há 40 anos atrás. Vamos lembrar lá, você sabe, do Volcker. Vamos lá ver o que o Paul Volcker fez. Quanto é que está o juros? Você vai lá olhar, você vai ver que os juros americanos estavam 20. 20, Bruno. Sim, os juros aqui tem que estar 50. O que aconteceu? Você sabe melhor do que nós. O Brasil decretou moratória 3, 4 anos depois. Quebrou o Brasil e México, quando os juros foi lá para 20. E era o único jeito de controlar a inflação que está igual hoje. Não tem outro jeito. Tá? Então, o Jamie Dimon estava lá, quando o Volcker levou o juro para 40. Essa molecada de 30 anos que compra a Tesla não estava lá. Entendeu? Então, a declaração dele é, entendendo bem a inflação, vendo que o presidente do Banco Central americano bateu o pé um monte de vezes dizendo que nem tinha inflação, depois tinha inflação, ele falou, bom, até tem, mas ela não é pegajosa, aí é pegajosa, e agora o negócio está descontrolado, e tá a Janet Yellen, né, ex-presidente do Banco Central e secretária do Tesouro americano, pedindo desculpa semana passada por ter subestimado a inflação, e ela errou. Eu acho, por quê? Porque senão ela pode ser presa. Lá é América, lá não é igual aqui que nunca foi ninguém preso por crime financeiro. Lá, se ela sabia que estava tendo inflação e falou que não tinha inflação, meu amigo, e não subiu os juros, a inflação fica descontrolada e perde o controle e os Estados Unidos perdem força, é cana. É cana, é processo, é um monte de coisa. Assim, se ficar provado que ela sabia, é cana. Não tem conversa. Então ela já está assim, olha, me desculpe, eu subestimei, eu errei, peço perdão, né? Poxa, eu tenho que controlar a inflação. Estava hoje lá no Senado, lá, tá na capa, manchete da capa do Wall Street Journal hoje. Ela lá falando que temos que controlar a inflação está desesperada, a situação é crítica, não sei o quê. Mas você falou que não tinha inflação. Eu errei, a inflação está descontrolada, soltou, ai meu Deus, a inflação. Ela só fala a palavra inflação. A inflação está teimosa. A inflação está teimosa, a inflação está forte, a inflação está cara, a inflação está pegajosa, e não para de falar de inflação porque já está com medo, porque quem tem medo. Entendeu? Ela falou que não tinha inflação e a inflação está cavalgante, 8,5%. Você está onde com inflação de 8,5% nos Estados Unidos? Então, o Jamie Dimon está vendo isso. Ele é presidente do maior banco dos Estados Unidos. Ele não é qualquer um. Ele é o presidente do JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, o maior banco de investimentos de lá. O deles, é o que construiu lá os Estados Unidos. É por isso que todo mundo ouviu o cara. Né? Lógico. Virou furacão. Ferrou. Entendeu? E isso não é previsão de dólar. Isso é os Estados Unidos e a Europa vão ter que subir os juros. Não tem jeito, tá? E vão entrar em recessão. Não tem conversa. Ah, não, pouso suave. O pouso suave, cara, é o novo não tem inflação. Não tem inflação. A inflação é transitória. O povo vai ser suave. Daqui a pouco ele falou assim, olha, estourou o pneu. Daqui a pouco vem uma outra história. O pouso suave é o novo a inflação é transitória. Saímos do não tem inflação, passamos para a inflação transitória, agora nós estamos no pouso vai ser suave. Eles não podem chegar e falar assim, olha, ferrou, nós estamos ferrados, o avião está caindo, está pegando fogo, a outra asa quebrou, a turbina aqui da asa inteira está pegando fogo, e nós vamos pousar. Você não pode falar que vamos morrer. Sim. Você tem que, de alguma maneira, falar devagar, né? Mas ele exagerou. Eu acho que ele exagerou muito, né? Brinco nos fechamentos, que você que me acompanha. Eu falo assim, eu não acho que ele é mentiroso. Acho que ele é ignorante. Ignora os perigos da inflação.
É isso que eu falo, que eu acho mesmo. Eu acho que eles, eles subestimaram a inflação. Aquela frase lá é assustadora. Qual? Né? Que vai virar um furacão. Na economia. Bolsa, na economia. Economia, é verdade. Se prepare, Mas uma coisa assim. Se prepare. Cara, tem um negócio, um ditado que é assim, never fight the Fed. Os caras são o maior banco central do planeta Terra e vão subir os juros sem parar, porque os juros têm que ir para 20, Bruno. Os juros têm que ir para 20. Eles não vão levar os juros para 20, eu não sei o que eles vão fazer. Eles têm que sacar o dinheiro. Né? E aí sobe os juros, porque como é que foi assim? Tem uma dupla saque de dinheiro. A situação é catastrófica, Bruno. Não é um call difícil dele, entendeu? É um call assim, de alta de juros dos Estados Unidos. Acabou, meus amigos. Isso aí é regra A com B, sobe os juros, cai a bolsa. Acabou, não tem, vamos ver, não vamos ver. A bolsa vai cair, não tem o que ver. Né? Então você tem... Os Estados Unidos promoveu a maior injeção de dinheiro da história da humanidade em 2 anos. 4 trilhões e meio de dólares para salvar todo mundo do Covid. Que também, eu entendo eles. Que foi para infraestrutura, né? Tudo ali. Como é que funciona? Não sei se você sabe exatamente como funciona. Os políticos emitiam bônus, o Banco Central manda a grana para os políticos e eles veem o que fazem com a grana. Sim. É assim que funciona. Então... E política é igual em todo lugar do mundo, tá? Então teve injeção de 4 trilhões e meio de dólares para investir o último plano de 1,9, que foi isso que a Janet Yellen estava se explicando, porque já pegaram um e-mail dela dizendo que ia causar inflação, que era para cortar para 2 terços, a cortar 1/3, já 30%. Era para mandar só 1 tri e 400, porque ia gerar inflação. Eu falei assim, então você estava sabendo que tinha inflação. Daí deriva o medo dela, porque pegaram esse e-mail, né? Então, você tem um duplo saque de dinheiro ali. Você tem o Federal Reserve, que precisa tirar o dinheiro que eles injetaram na economia, que depois eu posso botar aqui o M2 para explicar. E eles precisam sacar esses 4 trilhões... O balance sheet, né? Chama balance sheet porque é o balanço do Banco Central, porque ele compra os títulos e bota o título no balanço. Fala assim, quanto você tem? Eu tenho aqui 9 trilhões, aqui 1 trilhão que eu dei para esse político, mais 1 trilhão para aquele ali, mas tem aqui 9 trilhões. Aqui são 18 políticos, meio trilhão para cada um, que a gente conversou tal, e está tudo ali com eles ali. Então, aí você tem isso no balanço. Então, o balanço do Banco Central americano está em 9 trilhões. Quando começou o Covid, estava em 4,5. Então, foi a maior injeção da história da humanidade de dinheiro. Eles precisam sacar esse dinheiro, tá? O outro saque vem da onde? Né? Que não é daqui. Não é, você não vai, o que eles fazem aqui? Eles deixam vencer esse título e não renova, o cara tem que devolver. E os políticos estão lá ferrados também, porque vão ter que arrumar dinheiro. Né? Mas você tem um outro problema, que é o que eu comentei agora há pouco, a alta dos juros. Então, a alta dos juros, a gente sabe, acabamos de falar, sobe os juros, o pessoal tira o dinheiro e manda para lá. E só no mês passado saiu 20 bilhões de dólares, lá 18 bilhões de dólares entraram nos ETFs de renda fixa, porque estão pagando 3% ao ano nos Estados Unidos. Quanto mais você sobe os juros, mais eles sugam o dinheiro da Bolsa. Então você tem o Federal Reserve tirando o dinheiro da economia real e o renda fixa tirando o dinheiro da Bolsa. Não tem muito para onde ir. Né? Não tem como a Bolsa subir. A Bolsa sobe na lei da oferta e da demanda. É a mesma regra das criptomoedas, só sobe se comprarem. Né? Então, se só estão sacando dinheiro da economia, as empresas vão vender menos. Então, aqui você já sabe, se tira dinheiro da economia, as empresas vendem menos, valem menos. E você tem o renda fixa tirando dinheiro da própria Bolsa, né? Sem nada a ver com a economia real daquela empresa. Então, você tem um duplo saque de dinheiro. Então, pode se preparar que a alta de juros dos Estados Unidos vai derrubar as bolsas. E aí, entrando num tema um pouco mais sofisticado, né, de por que eu entendo o Banco Central, né? Quando veio a crise do coronavírus, né? A gente ficou tudo preso dentro de casa. Tá? E aí tem um negócio, quando você estuda economia, que você sabe, que é a velocidade do dinheiro, né? Que é quanto que o dinheiro troca de mão. Tá? Então, a velocidade do dinheiro caiu pela metade nos Estados Unidos. Está nos menores níveis da história. O Banco Central se preocupou. Por quê? Porque o Banco Central, assim... Eles têm que prezar pela inflação e pelo emprego, tá? Mas os governantes também têm que prezar pelo bem-estar social da população, né? Se você vai ter um caos, você tem que fazer alguma coisa, vamos agir, o que tem que fazer? Né? E como a velocidade do dinheiro caiu muito, né? Vamos supor, fazer uma analogia simples,
que a gente tenha a circulação do dinheiro, ela totalize 10 milhões de dólares. Tá? Fica aqui, nós 4 somos uma economia, isso aqui gira 10 milhões de dólares. Tal. A gente tem de lucro 200 mil dólares, né? Eu ganho 50, você 50, ela 50, ele 50 por ano. Tá? Então, sei lá, 4 mil dólares por mês cada um a gente ganha. Aí vem uma crise, a velocidade do dinheiro cai pela metade e começa a circular só 5 milhões de dólares. Tá? E aí o nosso lucro cai pela metade. Tá? Só que para viver custa 30. 20 que a gente conseguir no cinema, jantar fora, né? Então a gente já vai cortar tudo isso aí e não vai dar nem para viver. Porque custa 30 mil dólares por ano para a gente viver nessa economia que a gente criou. Então é caos social, vamos para a rua, pancadaria, quebra vidro, porque a gente vai morrer de fome. Meu filho está chorando e quer leite, e eu preciso disso. A solução do Banco Central falou assim, vamos dobrar a quantidade de dinheiro em circulação. Resolveu. Então aqui, em vez de ter 10 milhões, a gente bota 20, né? A velocidade caiu pela metade, vai circular 10. O lucro deles volta a ser 50 mil e ninguém nem fica sabendo. É isso que eles fizeram. Aí, o que aconteceu? Também, quando você estuda economia, você estuda os diferentes tipos de dinheiro. Né? E eles chamam M, vários M's, porque é money. Tá? Então você tem M0, é papel moeda, né? Dinheiro, papel e moedas. Aí você tem M1, que é o dinheiro que está na conta corrente. Aí você tem M1, que é o dinheiro papel moeda, mais o dinheiro que está na conta corrente. Aí você tem o M2, que é o M1, dinheiro que está papel moeda que está na conta corrente e fundo em D0. Fundo D0, D1, fundo de liquidez rápida. Então, esse é o M2. Então, o M2 é o dinheiro inflacionário. É o dinheiro que você pode gastar agora. Tá? Então, quando você vai controlar a inflação, você olha para o M2. Tá? Você tem o M3 lá, fundo 380, não tem problema. Você, vou gastar meu M3 ao fundo 380. Tá bom, daqui a um ano você vai gastar, não vai pressionar a inflação em nada agora. Então, não tem problema. Então, quando você estuda inflação, você olha para o M2. E como estava tudo muito assustador e tal, né? E as pessoas estavam em casa e estava todo mundo preocupado, os americanos nunca juntaram tanto dinheiro na vida. Então, os caras estavam socando dinheiro no povo. Chegava cheque de 18 mil dólares na casa das pessoas. Muita gente comprava Bitcoin. Eu conheço gente que comprou muita Bitcoin. Um cara bilionário. O cara é multimilionário. E ele não trabalha, porque é rico isso pra foi caramba. 2020, né? Foi 2020 e 2021. Os dois anos. Era muita grana. Muita grana. O meu amigo rico, ele falou assim, eu recebi um cheque de 18 mil dólares. Eu falei, mas você é rico, você não pode receber. Eu falei, não, é que eu não trabalho. Você não está lá trabalhando, você recebe. Eu falei, mas até rica faz, não olham, cara. É injeção de dinheiro para a economia, para circular o dinheiro, para as pessoas terem o lucro, para poder viver. Para aquecer, para não ter uma convulsão social. Aí, os caras juntaram, assim, nunca se teve tanto dinheiro na história no bolso do americano. O M2 é o mais alto da história. O dinheiro inflacionário nos Estados Unidos nunca teve tão alto no bolso do cidadão. E esse dinheiro eles não vão conseguir tirar, cara. Não é esse dinheiro. Esse dinheiro o cara não vai devolver lá no Banco Central. Não é assim. É outro dinheiro que vai voltar. Sim. E a velocidade do dinheiro ainda não voltou. E a velocidade do dinheiro vai voltar a qualquer momento. Vai começar a subir. E nessa hora que a velocidade do dinheiro subir e tem toda essa quantidade de dinheiro não em circulação, no bolso do americano, que não vai sair. Esse é um outro problema que o Banco Central tem. Né? O problema de que o M2 é o mais alto da história e a velocidade do dinheiro está lá embaixo. Na hora que voltar, a inflação vai comer solta. Né? Então, você tem todo um arcabouço aí e outra coisa também, né? É muito mais fácil você enxergar coisas ruins que estão acontecendo do que coisas boas. Então, assim, é mais fácil saber, isso aí vai dar problema. Se não tem ninguém no volante, o carro está 100 por hora, vai bater. Não tem conversa. Se tem um cara dirigindo, não sei se vai bater, pode bater, não pode bater. Né? Mas se não tem ninguém, vai bater. Então, a gente viu aí um desgoverno do Banco Central e vai bater. O Jerome Powell não estava lá. Ele estava em outro lugar onde não tinha inflação. Ele falava, não tem inflação. Ele não estava no comando do banco, ele estava em outro lugar, estava viajando lá. Paulo, infelizmente, a gente já está chegando no final. Por mim, a gente ficaria, né? Por mim, puxa, como três. Falei muito. Não, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Vou responder curto. Com vergonha. A gente tem dois fatores do Brasil que mudaram, me parece, o panorama de investimento e tal. Um é tecnológico. Hoje, você está com o celular, se aplica na bolsa, você não precisa mais de corretores, facilitou muito. E outra é essa expansão das fintechs frente aos grandes bancos. Eu queria saber
O que você acha disso? Você acha isso positivo ou você acha que pode ter alguma consequência negativa? Acho super positivo, acho bom para o mercado, né? Acho que a consequência negativa, né, talvez seja a facilitação demasiada das fintechs, né? Você está, por exemplo, agora o Banco Central quer regular as corretoras de criptomoedas, por exemplo. Né? Eles falam, vamos regular, não tem jeito. Né? Hoje você pode montar um banco com 5 sites. Você não pode ter um site que é o banco. Mas você tem um site que faz o crédito, um site que faz o empréstimo, um site que faz a abertura, um site não sei o quê, você junta tudo aquilo é um banco. Tá? Então, isso também tem que ser regulado. Você ter várias fintechs que juntas fazem um trabalho de um banco, não pode valer isso aí. Pelo amor de Deus, tem que ter controle disso aí. Mas o Banco Central está ativo, está querendo fazer, inclusive, o controle das corretoras de criptomoedas. E o grande lado positivo, não tenho dúvida, acho que esse salto, né, das pessoas que estão em bolsa vem da facilidade de abrir conta no celular. Hoje você abre a conta assim, em 4 minutos, já você recebeu um e-mail, cadê a grana? Cadê o dinheiro? Até de não chegou. É isso. Então, mas assim, na somatória geral, eu acho super positivo. Acho que veio para ficar mesmo, não tem jeito. E o importante é ser regulado, e ser controlado e ser correto. E está sendo, você acha que está sendo? Está tendo, assim, algumas... Pode ser mais, né? Pode ser mais. Assim, o Brasil é super regulado, sistema financeiro super firme mesmo, um dos maiores do mundo. É muito forte a regulação aqui no Brasil, principalmente para corretora de valores, tá? Porque antigamente, lá atrás, muitos anos atrás, você podia lavar onde se lavava dinheiro, né? Era posto de gasolina, quadro e na bolsa. Mas estamos falando de 40 anos atrás, 50 anos atrás, tá? Então as corretoras ficaram muito reguladas e não dava mais para fazer. Então, por isso elas são muito reguladas. Hoje você tem as corretoras de criptomoedas que é para isso, né? Lavagem total, aquela loucura toda. Por isso que o Banco Central quer botar a mão lá. Mas, assim, no sistema regulado pelo Banco Central e pela CVM, é extremamente bom, extremamente bem feito, né? Um exemplo para o mundo, aliás, mas a gente precisa expandir isso aí para essas fintechs. Só não está bom porque o Banco Central e a CVM não estão lá. Tá. Eles precisam entrar lá, eles precisam controlar, precisam ser o xerife. A CVM é o xerife e tem que regular. Enquanto eles não estão lá, não está bom. A hora que o Banco Central entrar nas corretoras de cripto, quando a CVM regular as fintechs, né, quando tiver tudo baixo o guarda-chuva deles, vai ficar ótimo como é o resto. Maravilha. Bom, quero agradecer a Vida Vlat, ao Bruno Maier. E especialmente a você, Pablo, que nós somos todos seus fãs. Obrigado. Vai, Toninho. Muito legal. Uma honra estar hoje aqui, Dagomir, Vida, Bruno, Obrigada parceiro por ter lá. vindo. Que isso, é uma honra. Eu amo a Revista Oeste, sou assinante e tomo café. Não cancelei meu café, não. Só quero tomar o café lendo a Revista Oeste. Você que nos assiste, nos ouve, apoie a Oeste, assine. O Pablo exatamente. sabe quanto custa. Sim. Não, e você pode parcelar, né? Você paga todo mês uma taxinha bem pequenininha. Exatamente. Então eu queria pedir para você fazer, para nos dar sorte, um Vai Torinho. Aqui, né? Vai, Torinho! Esse aqui é a réplica da Beatriz. A gente falou, né? Que ele é exatamente igual era o da Beatriz. Vai, Torinho! Tá voltando. O jogo vai chegar e o caça ao touro. Vamos encher a cidade de touro de ouro. Muito bom, Pablo. Obrigado, Brunão. Obrigado, Vida. Uma honra ter dividido a mesa com Muito vocês obrigado, aqui. viu, meu? Que isso, a honra é Muito toda minha.